Então, mais uma vez, bem-vindos todos para esse bônus, né, que temos hoje. Hoje nós temos um convidado também muito especial, né, o Dr. Vinod, Alapati, né, um amigo muito próximo, né, do Dr. Indulal, o Dr. Prasad também. E hoje a gente vai falar, então, do coração, né, como a gente pode proteger o nosso coração usando a Ayurveda. E aí, como sempre, a gente vai começar, né, com as nossas regrinhas, né, os nossos combinados. Então, relaxem ao máximo, porque pelas próximas 2 horas a gente vai aprender bastante coisa nessa outra jornada. Né? Coloque seu celular no silencioso para ter menos distrações, né, possíveis. Então, caderno, caneta, né, para vocês fazerem anotações. A aula de hoje tem bastante conteúdo, né, todas elas, né, mas essa tem um conteúdo bem interessante. Durante, né, a nossa aula, a gente recomenda que vocês não comam, né, por conta da atenção, mas fiquem à vontade para deixar água, café, chá, suco, enfim, né, bem próximo à mão, para vocês irem se hidratando enquanto a gente faz a aula. Ao final da sessão, né, como sempre, a gente vai deixar um espaço, né, para perguntas e respostas. A gente só não tem feito isso quando não dá tempo, né, e a gente toma todo o tempo com a aula em si, mas se isso acontece, sempre a gente retorna no sábado seguinte, meia hora antes, para a gente responder todas as dúvidas. Sempre também a gente faz algumas perguntas, né, algumas enquetes, e a gente encoraja vocês a participarem de todas elas, até porque é um meio muito interessante para eles lá na Índia saberem um pouco dos nossos hábitos aqui, que às vezes são bem diferentes dos deles. Então, essa é uma iniciativa, né, do Saigram Ayurveda, né, do SG Ayurveda Hospital and Academy, e também é um instituto de pesquisa, né? Eles estão situados, né, em Coimbatore, mas atualmente, né, recebem tanto pacientes como profissionais, né, do mundo todo, e estamos todos, né, agora envolvidos com um projeto muito interessante de educação, né, e educação continuada em Ayurveda. E esses webinars que a gente vai fazer bônus, a gente vai contar um pouco mais sobre todos esses planos que nós temos, e em muito breve a gente vai ter mais informações sobre o nosso primeiro curso aqui. E nós somos, né, aqui no Brasil, o Movimento Soror, né, e o nosso maior compromisso é justamente fazer, né, dar continuidade a todo esse conhecimento vasto, né, que é o Ayurveda, e fazer jus, né, a essa ciência maravilhosa, né, através de cursos que sejam muito pontuais, né, muito sérios. E o nosso sonho é que o maior número possível de pessoas conheça, né, essa modalidade médica, essa racionalidade médica, e a gente sempre encoraja também, né, pesquisas nessa área, porque especialmente aqui na América Latina é muito falho, né? A gente ainda tem um longo caminho e nós estamos aqui para ajudar esse caminho a acontecer. Então, o tema de hoje, né, proteja seu coração, a maneira do Ayurveda. O nosso convidado é o Dr. Vinod Kumar, Alapati. Ele é professor associado da Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College. Ele é BEMS, né, e também é médico, né, especializado em Rachana Sharira, que seria mais ou menos para a gente, né, como o Dr. Indulal agora há pouco falou, a gente tem uma questão, né, com terminologias, né, então sempre algo que vem de lá é muito mais amplo do que a palavra que a gente usa para traduzir. Então, Rachana Sharira seria a nossa anatomia, né, mas vai um pouco além também da anatomia. Então, ele é médico especialista, né, em anatomia, ele é PhD também e é pós-graduado em acupuntura e também yoga. Ele foi palestrante, né, e professor assistente em várias universidades renomadas lá na Índia. Ele também atuou como palestrante no IVP. Hoje é professor associado, né, da Rajiv Gandhi. E ele também é frequentemente convidado em diversas universidades como examinador, tanto para graduação como pós-graduação e também titulação de PhD. Ele também participa, né, de diversos seminários, diversos eventos que ocorrem lá.
E uma das publicações de um dos seminários dele, que é inclusive, né, ligada ao tema de cardiologia, foi um dos papers premiados, né, que ele fez um estudo comparativo dos aspectos do Ayurveda e os aspectos modernos com relação, né, à etiopatogênese da hipertensão e da obesidade. Ele já tem uma publicação, né, um livro publicado pela Chankambaka Orientária, que é na Índia, é a editora mais conhecida, né, de livros de Ayurveda, não só de Ayurveda, como também de filosofia, de Vedanta, enfim, várias ciências, né? E ele está escrevendo ainda, né, está em produção de mais 4 livros. Os principais tópicos, né, do interesse do Dr. Vinod são Shrota, Kala, Marma e Garba Sharir. E todos os assuntos, né, que são relacionados, né, com o corpo, né, com os corpos, né, Sharir, e suas aplicações clínicas. E assim a gente vai dar as boas-vindas ao Dr. Vinod. Welcome, Dr. Vinod. Namaste to everyone. Namaste, sir. Shall I start, madam? Yes, please. A warm good evening to everyone. Namaste. Before I start, I would like to thank the organizers to giving me this chance to participate with you and discuss some of my views with you people. For that, thanks for the organization. Thank you, sir. Então, o Dr. Vinod, ele, né, dá as boas-vindas a todos vocês, né? Bom dia a todos. E ele agradece, né, essa oportunidade, né, a todos os organizadores. Next slide, ma'am. Dear friends, coming to the topic, today I am going to tell you the topics regarding which I am going to highlight in this presentation. E então, queridos amigos, esse, né, é o resumo de todo, né, o conteúdo, os tópicos que, ao longo dessa apresentação, eu vou conduzi-los. The contents are, first we'll discuss regarding introduction. Então, primeiramente, né, a gente vai fazer uma introdução. Next, formation of Srishti and Purusha as per Ayurveda and modern. E depois, né, a formação de Srishti e Purusha, né, de acordo com as visões modernas e a visão do Ayurveda. Substance involved in formation of fetus. As substâncias envolvidas na formação do feto. Factors essential for formation of fetus. Os fatores essenciais, né, para a formação do feto. There is a concept called as Dauhrudini. E existe um conceito, né, chamado Dauhrudini. And factors involved in formation of fetus substances. Os fatores, né, envolvidos na formação das substâncias fetais. The substance involved in formation of heart. As substâncias envolvidas na formação do coração. Rasas that has to be used. Os rasas, né, os sabores que precisam ser usados. And the final wrap-up. E um resumo, né, para finalizar. Next slide. In this chart, we are going to see regarding the formation of universe as per Ayurvedic science. Então, nesse slide aqui, a gente tem uma imagem da formação do universo de acordo com a filosofia Samkhya. In that, the Rishis have been explained how the universe has manifested along with the Purusha, that is the human being. E nele, né, os grandes rishis, eles explicaram, então, como foi que o universo se manifestou. E juntamente com o universo, o Purusha, que nesse caso é entendido como o corpo humano, né, o ser humano. There he has explained about the formation of Srishti, that is the universe,
starting with this sloka, which I am going to chant. E eles explicam, então, né, a formação do universo, né, Shruti, e esse está resumido nesse shloka que ele vai recitar agora. Vaidyaketu Swabhava Ishvara Kalam Yadruchigam Niyatim Tadha Parinamancha Manyante Prakrutim Prududarshinaha. This sloka explains for Vaidyas regarding the formation of how the universe has manifested. Então, esse shloka que ele acaba de recitar, ele explica para os Vaidyas, né, para os médicos ayurvédicos, como foi que o universo se manifestou. That the first he says that universe has manifested as Swabhava. The word Swabhava means naturally. Então, o primeiro aspecto, né, que o universo se manifestou de maneira Swabhava, e esse termo Swabhava significa naturalmente. The next one he says as Ishvaraha. The word Ishvara means God. So God is involved in creation of universe. E aí, o segundo termo, Ishvaraha, Ishvara, pode ser traduzido como Deus. Então, Deus, essa consciência maior, está envolvida em todo esse processo de criação. The next Kalam. The word Kala means time. The time has a role in the manifestation of universe. E o outro termo, né, é Kala. Kala é tempo. Então, o tempo ele está diretamente associado, né, na manifestação do universo. The next word is Yadrichikam. The word Yadrichikam means it has occurred spontaneously without having any plan. E a outra palavra, o outro termo, sorry sir, the term is? Yadrichika. Yadrichika, que é aquele que se manifesta de maneira espontânea, né? Não tem uma causa aparente. The next is Parinama. The word Parinama means transformation. So universe has developed by transformation from one form to another form. E o outro termo é Parinama, né? Que significa transformação. Então, a manifestação do universo é uma transformação constante de uma forma para outra. All these terms, whatever we have seen, it is involved in the formation of universe, but these terms can also be used in manifestation of diseases too. E todos esses termos, então, que a gente acaba de ver, né, desse verso, eles estão relacionados à manifestação do universo. Mas o Dr. Vinod fala que a gente pode usar também esses mesmos termos, né, esses mesmos conceitos na evolução da doença. One example I am going to give you regarding Swabhava. The word Swabhava means naturally. So there are certain diseases which are going to cause due to naturally. Due to age factor, you get diseases. That is Swabhavaja, which we call them as geriatrical disorders. E aí ele dá um exemplo, né, utilizando aquele termo Swabhava, que é naturalmente. Então, isso, se a gente for relacionar um processo de doença, existem doenças que vão acontecer naturalmente de acordo com, por exemplo, né, a idade, a fase de vida da pessoa. E aí ele fala, por exemplo, da geriatria. The next is Ishvara, God. As per Ayurveda, when you curse God, there are many diseases which can manifest in the human body. So by cursing God, you may manifest some of the diseases. So it is also involved in formation of diseases if you curse God. E aí ele fala de Ishvara também, né, relacionado, que é Deus, né, e isso relacionado à doença, ele fala que se a pessoa, né, fala mal de Deus, né, não fala coisas boas sobre Deus, isso pode acarretar em algum processo de adoecimento do corpo dela. The next is Kala, the time factor, the seasons. We have seasonal diseases. In summer season, you will have diarrhea. In rainy season, you have diarrhea. In summer season, you have dehydration conditions. In winter season, cold and respiratory disorders can be seen.
So Kala can have a role in manifestation of diseases too. E então, o outro fator, Kala, tempo, também, né, está diretamente relacionado com o processo de adoecimento. E aí, quando a gente fala de Kala nesse sentido, podem ser as estações. A gente tem, né, doenças que são sazonais. Então, ele fala, por exemplo, né, nas estações mais chuvosas, né, a gente tende a ter mais diarreia, no verão, a desidratação, e no inverno, as doenças respiratórias. The next one is yadrichikam, means without any reason. Sometimes when we are walking, you slip and you will fall down. You may have a fracture in your hip region. So that is called as yadrichikam, which E you are então, o not outro expected. termo, né, Viadriticam, que é aquele, né, que é inesperado, né, que você não tem uma razão aparente. E aí ele dá um exemplo, né, de que você, por exemplo, está andando e aí tem um mal súbito e aí você cai e fratura, né, o quadril. Então isso não teve aparentemente razão nenhuma de acontecer. So what it tells us is that how the universe has manifested. In the same way, even the disease can also manifest in our body. If we follow properly, it will not manifest. E aí, então, de novo, né, fazendo essa comparação, né, da manifestação do universo, né, assim como o universo se manifestou, né, e aparentemente sem uma causa definida, da mesma forma, isso pode acontecer com as doenças, mas se a gente seguir determinadas orientações, recomendações, a gente pode evitar que isso aconteça. The next slide. In this, I'm going to discuss regarding how the human body has manifested as per Vedas. E aqui, então, nesse slide, ele vai falar para a gente como o corpo humano, né, se manifestou de acordo com a descrição dos Vedas. I'm going to read about a sloka, how the Purusha has been manifested. Então, ele vai recitar o shloka, né, como o Purusha se manifestou. Akashad vayu vayor tejaha teja udakaha udakat prithvi prithvyat aushadhya aushadhyat anna annat purushaha. This sloka tells us how the Purusha has been manifested. Então, esse shloka, ele nos conta como o Purusha se manifestou. The universe is made up of Akasha. The first formed substance in this universe is Akasha. Então, o universo, né, ele é inicialmente manifestado com Akash, né, que é o éter, né, é o primeiro elemento a ser manifestado no universo. Akasha means space. So anything which you want to construct first, you should provide a space. So for that reason, first Akasha has been manifested so that the remaining things can be accommodated within the Akasha. E aí, então, outra tradução, né, para Akasha é espaço. Tudo aquilo que é criado precisa de espaço. Então, é por isso que ele é o primeiro dos elementos, né? Porque para qualquer outra coisa que vai ser criada, manifestada, é necessário espaço. Now, all of you are staying in a room, which is called as Akasha. As Akasha is there, you are able to sit in that room. If Akasha is not there, you cannot sit in that room. E aí ele dá um exemplo, né? Que todos nós, né, estamos em algum cômodo, né? E por estarmos sentados num cômodo, a única coisa que fez isso possível é a caixa, né? Se não tivesse a caixa, essa situação não seria possível. The next essential substance which is required is Vayu. So from Akasha, Vayu is formed. Vayu means air. E a próxima substância primordial, então, é Vayu, né? Que é o ar. Então, de Akash vem o Vayu. Because we all know that we breathe air. Without air, we cannot survive for a fraction of a second. So it is the second important substance which is manifested from Akasha. E aí ele fala, né, que todos nós sabemos, né, que nós respiramos ar, e sem ar, né, a vida não seria possível, né, a gente morreria numa fração de segundo. E aí o ar, então, é a segunda substância mais importante que é vinda, né, que é originada pelo Akash. You can see in the COVID patient,
they are becoming breathless. They cannot breathe. They are not able to take vayu. That is the reason why people are dying because of breathlessness in the COVID patient. E aí ele fala, né, que numa situação do COVID, por exemplo, um dos sintomas, né, do paciente é justamente, né, ficar sem ar. Né? E aí ele, com essa incapacitação, ele acaba vindo a óbito porque ele não consegue respirar. And the next one, from vayu, tejas is being formed. Tejas means fire. E de vayu, né, do ar, tejas é formado. E tejas aqui significa fogo. The fire can only exist when there is air. Air which contains oxygen. Without air, there is no existence of fire. Então o fogo ele só pode existir quando tem ar, né? Porque no ar tem oxigênio. Né? Se isso não existe, o fogo também não existe. The next from tejas, udaka is being formed. Udaka means water. E de tejas, então, udaka é formado. E udaka é água. Udaka is essential for surviving as the second nutrition part of our body. The first one is vayu, the second one is udaka, the third one is anna. E então, udaka, né, que é a água, é o segundo elemento nutridor mais importante para o nosso corpo, né? O primeiro deles é o próprio ar, vayu, o segundo, então, é água e o terceiro é ana. The next one, from udaka, prithvi is developed. E de udaka, então, da água, o último dos elementos, prithvi, terra, é formado. The prithvi means earth, which gives accommodated to every individual of this universe. So the space provided to accommodate these structures in the earth where humans can survive. E aí, então, prithvi, né, que é terra, o elemento terra, ele estrutura, né, e dá forma a todos os elementos manifestos, né? Então, de Akash, né, do éter, todos esses outros elementos foram manifestados. And from this prithvi, the medicines are formed. That is known as aushada. E também desse mesmo prithvi, né, a medicação, tudo aquilo que é utilizado como remédio também é originado, que é chamado de aushada. Aushada means medicine. Então, aushada é a medicação. And from this aushada, anna is formed. Anna means food. E de aushada, ana é formado e ana é comida. And from this anna, we are being formed. That is, Purusha is being formed from anna. E de ana, né, que é a nossa alimentação, a comida que a gente ingere, o nosso corpo é formado. Então, Purusha é formado. So, the Purusha is made up of all the Panchamahabhutas. We have medicines in our body. We have anna in our body. Então, esse Purusha, né, nosso corpo, ele é formado dos Panchamahabhutas, né, dos 5 grandes elementos. É formado de aushada também, né, ele tem essa capacidade, né, de autocura, ele tem essa medicação interna. E ana também, a nossa alimentação. When ordinary headache can be relieved by stimulating the hormones in our brain, which acts like a medicine which relieves the pain. E aí ele dá um exemplo, né, que uma dor de cabeça, ela pode ser aliviada se a gente estimula determinados hormônios, né, no nosso cérebro, né? E aí isso vai fazer com que a dor diminua e até desapareça. And if one Purusha, he is not having a proper anna, definitely he will be developing diseases in his body. E se um Purusha, né, se um corpo não está tendo a alimentação adequada, ana, ele muito provavelmente pode desenvolver doenças no seu corpo. And if anna is proper, Purusha he will not be affected by any diseases. E se ana, essa alimentação, ela é apropriada, Purusha não vai ser afetado por nenhuma doença. Whereas if Purusha is being affected by diseases, if he is not being able to corrected by anna,
he has to be corrected by aushadha, that is medicine. E se esse purusha, por acaso, for acometido com alguma doença, e essa doença não puder ser corrigida com ana, com alimentação apenas, aí sim se utiliza aushadha, que são as medicações. And in some conditions, the purusha, that is the human, may not be responded to the medicines, which he may lead to the death, that he has to go back to earth. E aí, em alguns casos também, mesmo a aushadha, né, mesmo a medicação não vai funcionar. E aí ele faz uma metáfora, que aí a gente precisa recorrer à terra, no sentido de morrer. Na verdade, a gente volta para a terra porque morre. I just want to know the audience that what I said, if you are not taking proper food, you will be affected by diseases, and if the disease is not able to be cured, you will be definitely dying. Is it true or not? Just tell me. E aí ele queria saber de vocês, né, da audiência, se vocês concordam, e aí ele falou só para fazer um joinha, com isso que ele falou, se vocês concordam que se você, então, não tem alimentação adequada, você pode adoecer, e se você realmente, né, não, se o seu corpo também já não responde mais à medicação, se você morre. Next slide, madam. This slide tells us regarding the modern concept, how the human being has been formed. E nesse slide, então, né, a gente tem a visão da ciência moderna, né, de como a vida é formada. Every individual spends the first 9 to 10 months of his life within the womb of its mother. Então, todo indivíduo, né, inicialmente, ele passa cerca de 9 a 10 meses dentro do ventre da mãe. During this period, in the early stage of the pregnancy, it forms as a 3-layer disc, which is known as trigeminal disc. E aí, durante esse período, né, esse embrião ele vai adquirir, né, um formato como se fosse um disco, né, de 3 camadas. The trigeminal disc means which is made up of 3 layers. They are ectoderm, mesoderm and endoderm. E essas 3 camadas, né, são chamadas de ectoderma, mesoderma e endoderma. Ectoderm is the outer covering, mesoderm in the middle cover, and the ectoderm innermost covering. Então, o endoderma, né, vai ser a camada mais externa, né? Mesoderma vai ser a camada mediana, né? E o ectoderma vai ser a camada mais interior. Between the ectoderm and endoderm, we have mesoderm, which is involved in deriving the heart. Então, entre endoderma e ectoderma, a gente tem o mesoderma. E o mesoderma, ele está, né, diretamente relacionado com o coração. Mesoderm can also have or also involved in the formation of connective tissues. E o mesoderma, ele também está envolvido, né, na formação dos tecidos. The connective tissues like blood, bone, fat, other tissues, which falls under the connective tissue, epithelial layers. E aí também, né, esses tecidos, né, conjuntivos e também os epiteliais, e a gente também tem os outros tecidos, né, como o sangue, todos eles estão envolvidos no mesoderma. As connect is derived from mesoderm, it has a nature to connect. Heart is connected to each and every tissue of our body. E aí, por conta, né, dessa propriedade, né, de conectividade do mesoderma com todos esses tecidos e esses tecidos conjuntivos, né, de conexão, o coração, por sua vez, também está envolvido e diretamente relacionado com todos esses tecidos. So it connects each and every tissue of our body in supplying the nutrition, in communicating with the desires of the cells, and it also communicates by sending the reports to the cells what action has to be carried out.
E aí, essa comunicação, né, esse envolvimento não é somente no sentido de distribuição dos nutrientes, né, para cada um desses tecidos, dessas células, mas também para ter, né, um feedback de comunicação entre todas essas células. So, if heart is affected, every cell of our body is also been affected. So, heart has to be protected well. Então, se algo acontece com o nosso coração, isso compromete todas essas funções de todas as nossas células. Então, por conta disso, o nosso coração ele precisa ser muito bem protegido. Here I would like to say one sloka of Marathi, which is related to Shivaji Maharaj. I will chant, Então, Madam will translate you. The sloka is... Então aqui... Sorry, sir. Então aqui ele falou que vai recitar um shloka que ele acha bem pertinente. Lak mele tari chalel, lakacha poshandar sukra khala pahiye. The meaning is that lakh means lakhs of people may die. E aí ele fala, né, que milhões, né, de pessoas podem morrer. But lakh people are being nourished by whom he has to be protected. That is Shivaji Maharaj. The king has to be protected, who nourishes lakhs of people. But for protection him, lakhs of cells, lakhs of people may die. There is no any problem. E aí ele faz uma metáfora, né, nesse verso, né? Shiva Maharaji, que é um rei. Então, milhões de pessoas podem morrer, né? Mas ele também nutre outros milhões de pessoas e ele deve ser protegido. Because king governs or protects the human beings in their kingdom. So, in the same way, in our body, the heart is the king which nourishes, protects every cell of our body. If you lose the hand, leg, no problem. But you cannot lose your heart. Your heart has to be protected as it is very vital organ of our body which nourishes every tissue of our body. E aí, né, voltando a essa metáfora do rei, o rei pode perder alguns súditos, né? Mas, da mesma maneira, no nosso corpo, quem é o rei é justamente o nosso coração. Então, ele fala, a gente pode perder uma perna, pode perder um braço, mas a gente não pode perder o nosso coração. Então, o coração, ele precisa ser muito bem protegido, assim como um rei. Next slide, man. Now I am going to deal regarding substance involved in the formation of fetus. Então, né, agora ele vai falar de algumas substâncias envolvidas na formação do feto. Next. In the formation of fetus, mainly two substances are essential. One is the sperm, another is the ovum. The first we look at regarding the sperm. E então, para a gente chegar, né, até o feto, a gente precisa, né, tanto do óvulo como do espermatozoide, né, como do esperma. Então, a gente vai ver esses dois âmbitos começando aqui pelo esperma. In our text, it has been told the pure qualities of sperm, which is essentially required to have the formation of a fertilization. E aí, então, nos textos clássicos, né, é descrito a qualidade, né, quais são as características de um esperma puro, de um esperma considerado de qualidade que vai estar apto a fazer uma fertilização. They have explained the qualities of a pure seminal fluid substance as spatigabam dravam snigdam maduram madugandhicha shukram ichanti kechittu tailakshodram nibam tadha. Então, o Dr. Vinod, ele recitou o shloka que fala justamente, né, das qualidades de um bom fluido seminal. The meaning is that spatigabam, the seminal fluid, should look like spatigabam, means alum. Spatigaban, né, é a primeira característica, né? Ele precisa ter, né, uma coloração, então, como se fosse mesmo de um cristal branco, né, que tenha um halo. And the second quality is that it should be in a dravam, means liquid quality. It should be in a liquid quality. E a outra qualidade é dravam, né? Então ele deve ser líquido.
and it should be snigdha. That means it should be in oily nature. Então ele também precisa ser snigdha, né? Untuoso, oleoso por natureza. Madhuram means sweet. It should have a taste of sweet as it contains fructose. E maduram, né? Outra característica, né? Doce, ele tem um sabor doce, já que ele contém frutose. And madhugandhi, it should smell like honey. Madhugandhi, então ele deve ter o mesmo odor do mel. And it have the structure similar to that of a taila and kshaudra. Taila means oil, kshaudra means honey. E em estrutura mesmo, né, em consistência, ele também deve ser similar, né, tanto ao óleo, tailam, como ao mel. And when these qualities are seen in the seminal fluid, that is the best seminal fluid which can give birth to a child without any complications. E aí, se todas essas características, então, estão presentes no fluido seminal, esse fluido vai poder fertilizar uma criança que não vai ter nenhum tipo de problema. If these qualities are absent, that sperm will not be able to produce the offspring. E se essas características, então, não estiverem presentes, né, esse fluido seminal não vai poder fazer uma fertilização, né, de uma criança saudável. So, the sperm has to be pure before going to fertilization. Então, antes, né, da fertilização, o esperma ele precisa ser puro. Next slide. The next slide deals with the ovum that is released during the menstrual period, not in the menstrual cycle which has been released. E aqui, então, nesse slide, a gente vai ver as características de um óvulo, né, considerado puro, né, apropriado. E esse óvulo, ele é sempre liberado, então, durante o ciclo menstrual. And we call it as ovulation, which commonly occurs in the 14th day, where ovum will be released. E que é chamado, então, né, de ovulação, onde geralmente no 14º dia o óvulo vai ser liberado. For that, acharyas have explained certain qualities which possess a good qualitative artava, which I am going to chant the sloka. Shashashrik pratimam yattu, yatva laksha rasopamam, tadartavam prasamsanti, yadvaso na viranjayet. E então, esse shloka que o Dr. Vinod acaba de recitar, fala das características, né, de um bom artava, né? E nesse caso aqui, esse artava sendo o ciclo menstrual que gera, né, que leva a um óvulo puro. Two common factors which can be understood from this sloka is that artava should have the color similar to that of a rabbit's blood color, which is red in color. E aqui tem duas, né, qualidades que são descritas. A primeira, né, a coloração, né, que desse sangue menstrual deverá ser similar, né, igual à coloração do sangue de um coelho. And another one, when it is being touched to a cloth, there should not be any stain over the cloth. E a outra característica é que se esse ciclo, então, entra em contato com algum tecido, ele não mancha esse tecido. If doesn't have any stain, that indicates it is an impure bed which is lost from the body. If you find any stain on the cloth, it indicates you are losing pure fresh blood. E aí ele fala que se, né, não tem essa, né, se não mancha o tecido, né, é considerado saudável, ao passo que se acontece alguma mancha, né, no tecido, existe também alguma perda aí de tecido, né, tem alguma coisa acontecendo. So, only with these observations, we can understand the good quality of artava, that is ovum. E através dessas qualidades, então, a gente consegue observar, né, a qualidade do ciclo e, por sua vez, a qualidade do óvulo. Next slide, man. In this slide, as per modern, how they have been explained regarding the ovum and sperm, we look into this. E aí aqui, nesse slide, a gente vai ver, então,
né, de maneira breve, a análise moderna, né, tanto do óvulo como do esperma. The womb is called as egg. The seminal fluid is known as the sperm, where individual structures. E aí, então, né, o óvulo, né, pode ser chamado também de ovo, né, e o fluido seminal é chamado de espermatozoide. Aqui a gente vai ver uma característica individualizada. Ovum will be released only one in every cycle, but in one ejaculation, the sperms will be released 250 to 280 million sperms. E aí, então, o óvulo, ele é liberado, né, geralmente por ciclo menstrual. Ao passo que o espermatozoide, né, o fluido seminal, em cada ejaculação são liberados cerca de 250 a 280 milhões de espermatozoides. So for one ovum, 25 to 28 million sperms are released to get fertilized. Então, para um óvulo apenas, toda essa quantidade, né, de 250, 280 milhões de espermatozoides são liberados. Because the sperms has to pass a long distance till the ovum where it is released in the abdomen. E aí, por que, né, essa quantidade? Porque esse esperma, ele tem um longo caminho a percorrer, né, até chegar para fazer a fecundação, né, no abdômen. The distance starting from the vagina to the ovum is a long distance which may not be able to survive by many of the sperms before it reaches to the ovum. So you require to be release lot of sperms so that at least one sperm can reach the ovum. E aí, essa distância, então, né, da vagina até o óvulo é uma distância longa, né, um percurso longo que esse espermatozoide precisa percorrer. Então, é por isso que existem milhões deles, porque durante esse percurso, a grande maioria deles não consegue, né, chegar, e aí pelo menos um consegue fazer, então, a fecundação no óvulo. And in the human body, the largest cell is the ovum, which is in the female. E no corpo humano, a maior célula do corpo, na verdade, é o óvulo, né, que está presente no corpo da mulher. But the sperm is smaller than the ovum, but which tells us ovum has lot of things which has to be carried to their child. E aí, então, né, ele faz essa comparação, né, que aí o espermatozoide, né, ele é bem menor em comparação ao óvulo. O que nos faz pensar, então, que dentro do óvulo tem um material, né, muito maior, mais abundante, que são as características que vão ser trazidas para a criança. Which we will be seeing in the next slides regarding why the ovum has to be in a large quantity, large size. E a gente vai ver nos próximos slides por que, então, o óvulo ele tem esse tamanho maior, né, por causa das características dele, tudo aquilo que ele contém. Next slide. Now we will be discussing regarding the factors essential in the formation of fetus. Então, agora a gente vai discutir alguns fatores essenciais para a formação do feto. This slide tells about the factors essential in the formation of the fetus. Então, nesse slide aqui tem algumas informações, né, consideradas essenciais para a formação do feto. And now I am going to chant that sloka which is related to that. Dhruvam chaturnam sanidhyad garbhasyad vidipurvakaha rutukshetrambu bijanam samagryat ankuroyadaha. That means there are 4 factors which are essential in the formation of the fetus. 1, Rutu; 2nd, Kshetra; 3rd, Ambu; 4th, Bija. E aí, esse shloka, então, que o Dr. Vinod cantou, fala dos 4 fatores essenciais para a formação, então, de Garbha. Esses fatores são Rutu, Kshetra, Ambu e Bija. The Rutu means the season. The Ambu, Kshetra means field. Ambu means fluid. Bija is seed. Então, Rutu seria a estação, né, o período. Kshetra é o campo, né, o local. Ambu é o fluido, né, para
para nutrição e vidya, a semente. The acharyas have explained the relation with these 4 factors to the external universe as Rutu, the season, Kshetra, the field, cultivating field, Ambu, the water which will be pouring, and the seed, the planting seed. You plant a seed, pour water in a place, in a proper season, you'll get a good crop. In the same manner, we will get a good fetus when these 4 factors are in a good, healthy form. E aí ele fala que os acharyas, eles descrevem essa relação, né, desses 4 fatores com o macrocosmo, né, com a situação que a gente tem na natureza. Então, se a gente for fazer uma metáfora com uma boa colheita, né, a gente precisa de uma boa semente, a gente precisa de água para nutrir essa semente, precisa plantar essa semente, né, num solo adequado, né, num local adequado, e precisa também da estação apropriada para aquela semente poder germinar. Da mesma maneira, acontece no ser humano. Esses 4 fatores também, né, quando estão alinhados, quando são bons, eles garantem, né, o nascimento de uma criança saudável. As Rutu, in summer season, if you plant, it is very difficult to come the plant up. But if you plant it in the rainy season, it becomes easier to grow the plant easily without requiring much difficulty. E aí ele dá um exemplo, né? Se você plantar algo no verão, vai ser muito mais difícil dessa semente germinar. Ao passo que se você plantar numa estação mais chuvosa, ela vai germinar com maior facilidade, né? Sem muitas dificuldades. So we always plant in the rainy season to have a good crop. In the same manner, to have a good fertilization, there is a proper season which has to be chosen so that the pregnancy will not be affected due to that seasons to have a normal delivery. E aí ele fala, então, né, que dessa mesma forma, né, que a gente escolhe, sabe as estações do ano para a gente germinar uma semente, plantar, da mesma maneira, para a gente planejar a gravidez, tem estações do ano mais apropriadas para que a gravidez flua, né, ocorra de uma maneira natural e que o parto também, né, seja facilitado. The best will be between July and September to have the fertilization. Então, para fazer, né, para fertilização seria algo entre julho e setembro. Because if fertilization occurs in July, the pregnancy will be over before summer itself, so that the lady will not be able to face any difficulties in the summer season, where immediately if baby comes out also, the baby can survive in a much better. If it is summer, it becomes difficult for the child. E aí, esse exemplo, né, que ele está dando para eles lá, a gente precisa adaptar cada um no nosso local, né, lembrando isso. E aí ele fala que se a fertilização ocorre nesses meses, isso significa que a criança vai nascer, né, antes, né, do verão. E aí ela tem maiores chances de sobreviver e também menores chances de algum outro problema, alguma questão, alguma complicação acontecer. The next factor is Kshetra. Kshetra means field. Então, o próximo fator, né, é Kshetra, que seria o campo, né, o local. Here the field is related with both male and female. In the females, the Kshetra is the vagina, the uterus, the fallopian tubes and the ovaries. E aqui, Kshetra, né, é válido para ambos, o homem e a mulher. Na mulher, é a vagina, né, o canal vaginal, o útero, as trompas e os ovários. In the males, the Kshetra is related with the penis, the seminal fluid, seminal vesicles and the testes. E no homem também, né, é relacionado com o pênis, com os testículos, né, a uretra e a vesícula seminal. If any disturbance in this male and female Kshetra, there will be disturbance in formation of the fetus. E qualquer perturbação, então qualquer complicação no Kshetra, tanto do homem quanto na mulher, vai também ocasionar alguma complicação no feto. So Kshetra has to be clear before going for the fertilization. Então o Kshetra ele precisa estar limpo antes da fertilização. The next one is Ambu.
the fluid which is essential for the nourishment of sperm and nourishment of the ovum before they get fertilized. E o próximo fator, então, ambo, ele está relacionado a um fluido que é essencial para a nutrição, tanto do espermatozoide como do óvulo. Commonly, after fertilization, the ovum will be soaked in the fluid of uterus for 1 or 2 days before it gets implanted. E aí, então, ele fala que 1 a 2 dias antes, né, do que seria a ovulação, o óvulo, por exemplo, ele vai estar em meio a um fluido dentro dos ovários, antes dele ser liberado para fecundação. If the fluid is less in the uterine cavity, then it affects the implantation process. E aí, no útero já, se a quantidade desse fluido, né, está comprometida, for menor, por exemplo, pode comprometer, né, na implantação, né, na aderência desse óvulo no útero. And in the males, this ambu, the fluid is related with the seminal fluid, which acts as a fuel for the sperms till it reaches to the ovum. E no homem, então, esse ambo, né, esse fator, ele se relaciona com o fluido seminal. Então, com a motilidade, né, que esse espermatozoide consegue ter para alcançar e fecundar, então, o óvulo. If the seminal fluid is less, sperms will not be able to get a proper nutrition. Sometimes they may die before they reach to the ovum. E, né, se esse fluido não está, né, em quantidade adequada, não acontece, né, de maneira adequada, a quantidade também de espermatozoides não vai ser adequada. E eles podem morrer muito antes de chegarem, então, no óvulo. As I told you, the seminal fluid contains fructose, which acts as a nutrition for the sperms till it reaches to the ovum. So this ambu helps as a nutrition for the seminal fluid, acts as a nutrition of the sperm till it reaches to the ovum. E aí, como ele mencionou anteriormente, né, no fluido seminal tem frutose, né, e essa frutose também, né, é parte dessa característica de ambo, né, porque ele é responsável pela nutrição, né, quando ele chega no óvulo, quando o espermatozoide chega ao óvulo. And the last one is bija, means seed, where ovum and sperms are considered as seeds. If any disturbance in the structure of sperm or structure of ovum can affect the fertilization, which leads to not able to form the fetus. E aí, então, o último fator é bidya, né, que seria a semente, e de novo, né, tanto no homem como na mulher. Então, tanto o óvulo como os espermatozoides. Se há alguma coisa que comprometa essas estruturas, isso também compromete a fertilização, a fecundação. The shape of sperm and the ovum should be in a perfect manner to have a good offspring. Então, o formato, né, tanto do óvulo como do espermatozoide, eles precisam ser ideais para ter uma criança saudável. That means they should contain all the required substances which are essential for the formation of a garbha, so that this will lead to a good offspring. E isso significa o quê? Que eles precisam ter todos esses fatores, né, fundamentais para a formação de garbha, que vai gerar então uma criança saudável. So try to maintain the good bija to have a good offspring. Então tentem, né, manter, né, uma boa semente, né, um bom bidya, para terem filhos saudáveis. Next slide, madam. There is a concept called as Dauhrudini, which means having 2 hearts, a pregnant woman who carries 2 hearts. Então existe um conceito que eles chamam de Dauhrudini, que é a mulher, né, que carrega 2 corações. And this is seen in the 4th month of pregnancy. Isso é visto, né, no 4º mês da gestação. In the 4th month, the heart starts functioning as per Ayurveda is considered.
Então, de acordo com a Ayurveda, no 4º mês, né, é quando o coração, né, da criança se desenvolve e começa a funcionar. And heart contains the mind, that is manas. E o coração, então, ainda, né, de acordo com essa visão, ele contém manas, né, é a morada da mente. So from the 4th month onwards, fetus has its manas functioning. Então, do 4º mês em diante, o feto tem a sua mente já em funcionamento. So it will have started getting desires. That desires will be expressed through mother. E aí, então, isso significa que esse feto já vai começar a ter desejos. E esses desejos podem ser expressos, né, sentidos, através da mãe. Because in Ayurveda, they say that the fetus is connected with the mother heart to the fetus. Porque no Ayurveda, né, então, é considerado que, né, o coração da mãe está diretamente conectado, né, com o coração do feto. So in the 4th month, whatever desires which are expressed by mother is due to fetus, not its mother's desire. E aí, então, eles consideram, né, que no 4º mês, então, de gestação, todos os desejos que a mulher grávida possui não são dela, na verdade, são do feto. So the desires of mother has to be fulfilled. If they are not fulfilled, fetus will be unhappy. E aí, então, eles consideram, né, que esses desejos da mãe, eles precisam ser atendidos, né, porque senão, se eles não forem atendidos, o feto vai ficar triste. So try to fulfill the desires of mother, which are coming only in the 4th month, so that the fetus will be happy. E aí, então, tentem, né, satisfazer todos esses desejos, né, da mãe durante o 4º mês de gestação, porque assim a criança vai ser feliz. And if you are not fulfilling those desires, fetus will be affected by some deformities. E eles acreditam, né, que se esses desejos durante esse 4º mês de gestação não forem atendidos, isso pode acarretar em algumas malformações na criança. There are a lot of things which has been explained in our science, but due to shortage of time, I could not add here. But the mother's desires are so many things they have explained, that mother wants to see a Raja, that if she has a feeling that the child will become a Raja in his future life with a good money, power, everything will come to the kid if mother has a desire to have a visiting to the Raja, kings. E aí ele fala, né, que aqui a gente tem pouco tempo para ele explicar e contar melhor, né, de maneira científica até o que existe, né, dentro desse conceito, né, dentro desse entendimento no Ayurveda, mas ele deu um exemplo de que nos clássicos, né, se fala que se uma mãe ela tem a vontade de ver um rei, né, durante esse 4º mês de gestação, né, significa, né, que muito provavelmente o filho dela vai ter sucesso na vida também, como se ele mesmo fosse um rei. Ele pode virar um rei ou então ele vai ter todo o sucesso, né, dessa posição. Então vai ter dinheiro, vai ter prestígio. And if he desires to have the non-veg food, that he becomes very aggressive. E aí da mesma maneira, né, que se a mãe então tem desejos por comida não vegetariana, né, comer carne, a criança vai ser mais agressiva. If mother desire to have more makeup with lot of ornaments, good dresses, wearing flowers, then the kid will be having a desire of same nature if he likes to be in a good, well-dressed manner, always. E aí ele fala também que se a mãe ela tem, né, desejo de se maquiar, se vestir bem, né, colocar vários acessórios, ornamentos, muito provavelmente a criança também vai ter esse mesmo tipo de comportamento todos os dias. And if these things are not been provided to mother, the kid will be unhappy, which his heart can be affected, his limbs can be affected, any part of the body can be affected. E aí, né, de novo, se esses desejos não são satisfeitos, né, pela mãe, a criança então pode desenvolver
algum tipo de consequência, né, de complicação, seja nos membros, enfim, alguma coisa pode acontecer. Então isso deve ser evitado. So we have to fulfill the mother's desire only in the 4th month, so to protect the kid. E aí, então, para proteger a criança, é preciso que se atenda aos desejos da mulher grávida no 4º mês de gestação. Next slide. Now we are going to see about the substances of the fetus, how they are formed. Então, agora a gente vai ver, né, as substâncias, né, envolvidas na formação, as substâncias fetais, né? There are 6 factors which are involved in the formation of the fetus substances. Então, existem 6 fatores que estão envolvidos na formação, né, dessas substâncias fetais. They are Pitruja, Eles são Pitruja, Matruja, Matruja, Rasaja, Rasaja, Sattvaja, Sattvaja, Satmija, Satmija and Atmaja. e Atmaja. So these 6 factors are essential in bringing up the substances of the fetus. Então, esses 6 fatores, né, são essenciais para a formação das substâncias fetais. Among them, Matruja means maternal factors. Então, dentre eles, né, Matruja significa os fatores, né, herdados da mãe. So the mother will be giving these following substances to the fetus. They are muscle. Então, a mãe, ela vai, então, dar, né, fornecer para o embrião essas estruturas, os músculos, o sangue, And blood, o sangue, the fat, a gordura, the marrow, medula, the heart, o coração, the umbilicus, o umbigo, the liver, o fígado, the spleen, o baço também, the intestines, os intestinos, the rectum, o reto and all the soft organs. e todas as estruturas moles. So when you look into these substances, heart is also coming from the mother, and all the soft organs will be derived from the mother. Even kidneys, pancreas, everything comes under from the mother factor itself. E então, né, se a gente olhar dentro dessas substâncias, o coração é herdado da mãe, assim como todas as estruturas moles de outros órgãos, como os rins, o pâncreas, todas essas substâncias vêm da mãe. From father, he gives bones, he gives vessels, he gives hair, he gives nails, and very small part of tendons. E aí, né, da parte do pai, então, vem toda a estrutura óssea, né, as unhas, o cabelo, né, e parte dos tendões. E também toda a parte circulatória, né, artérias e veias. So when you look into this, mother gives all the vital organs. Então, se a gente, né, olhar essa teoria, a mãe, ela dá todos os órgãos vitais. And father gives very few structures which does not have much importance except the bones and vessels. Hairs and nails doesn't have much role. E aí ele fala, né, que ao passo que o pai, então, né, com exceção da estrutura toda circulatória e dos ossos, a contribuição do pai não tem tanta importância assim, né, porque unhas e cabelos não são fundamentais, né, não são vitais. And I would like to ask the audience that who is great, the mother or the father? Because mother is giving all the vital organs and father is just giving hair, nails and bones and small structures. Who is the best?
E aí, então, ele gostaria de perguntar para vocês, quem vocês acham que é melhor, a mãe ou o pai? Porque a mãe, né, fornece todos esses órgãos vitais, e o pai, né, além dos ossos e do sistema circulatório, cabelos, unhas e outros fatores que não são tão essenciais assim. Então, quem é melhor? So mother is the great. So naturally, the great sustained or the great person has to be protected or not? E aí, então, a mãe, né, certamente ela é melhor. E aí ele pergunta, né, se uma pessoa assim não precisa ser protegida, bem cuidada. No doubt, father is essential, but the life has to be prolonged only with a well good organs and well mannered of a mind status which comes from the mother. If you have a body, but if you don't have a good qualities of organ, you cannot survive for a longer period. Bones, nails can essential. I'm not saying that, but still you require to have the vital organs, very important structures, which is involved in every activities of our body, starting from brain to the kidney, rectum, everything. E aí ele fala que o pai é essencial, sim, né? Mas a mãe, ela dá todos esses fatores, né? E ela também é responsável pelos órgãos vitais e também pela mente. Então, não adianta nada você ter uma estrutura, né? Um corpo que tenha órgãos vitais enfraquecidos. Aí você não tem uma expectativa de vida muito alta, né? Então, é muito importante, né, que isso, né, esses fatores, né, vindos da mãe sejam protegidos para que a gente tenha uma longevidade. Então, desde o cérebro, ele fala, até o reto, todas essas estruturas, né, são herdadas da mãe, né? Claro que, né, como ele já falou, cabelo, unhas, tal, são estruturas secundárias, mas não são vitais, não são tão importantes quanto a estruturação desses órgãos internos. For the fertilization to have a offspring, equal importance is there as per father and mother. But for have a good healthy life, mother has to be more important. And in the science, they also explain when two females comes together, have a copulation, there is a chances of having a garbha, but that garbha will be devoid of bones, anasti garbha. E aí ele fala, então, né, que, de novo, esses fatores, né, são importantes, né, e é importante um homem e uma mulher, né, saudáveis para fazer essa fertilização. E aí ele até falou de um outro aspecto científico, né, de quando duas mulheres, né, se juntam, né, e têm um filho, geralmente o que acontece é algum problema na estrutura óssea dessa criança. So it is essential that mother has to be the best one so that you can prevent lot of diseases related to the heart and all the organs if mother is well maintained in her menstrual period cycles so that they can be prevented from lot of diseases. E então ele ressalta, né, a importância da qualidade dos ciclos, né, menstruais, né, de termos ciclos menstruais saudáveis, porque é isso, na verdade, que vai garantir que o óvulo, então, seja saudável. E aí ele fala para proteger justamente a mãe, porque ela é a fornecedora de toda essa estrutura, ela é a base de toda essa estrutura saudável. In present period, in India, we can see the people have been affected. In 30 years, they are having heart attacks. In 40 years, they are becoming diabetic. In 25 years, their kidneys are being lost. Small kids, they have been affected by blood cancer. All the substances which are derived from mother only, as the quality is reducing in the mothers, naturally the kids are also being affected with a lot of these diseases in much early age. E aí ele fala, então, né, que eles têm observado isso na Índia, né, que então pessoas com 20 anos, 20 e poucos anos, né, já têm questões cardíacas, com 30 e poucos anos, né, são diabéticos, né, tem questões também renais, e tudo isso é por conta da qualidade, né, ou melhor, da falta de qualidade desses aspectos que envolvem a mãe. Então, se a mãe, né, não é protegida, né, todos esses órgãos vitais também não vão se desenvolver da maneira mais saudável possível, e isso vai acarretar num futuro
em que as doenças cheguem cada vez mais cedo. So mother has to be protected. In our science, it has been told that the females has to be protected from birth till the death. Immediately after the birth, the father has to take care. After the marriage, the husband has to take care. After the passage of husband, the son has to take care about the female. They are very, very important to the society. E aí ele fala que, então, dentro do Ayurveda, né, o papel da mulher ele é essencial e é por isso que ela deve ser muito bem protegida. Então ele fala que quando uma mulher nasce, né, o pai dela a protege, depois o esposo dela a protege, depois, se ela enviúva, o filho dela a protege, porque ela precisa ser protegida desde o nascimento até a morte, porque ela é o ser mais importante. In our culture, we say that the first teacher of every individual will be the mother. E na cultura deles, eles falam que o primeiro grande mestre, né, o grande professor de todas, né, de qualquer indivíduo é a mãe. Tomorrow is Guru Purnima, means respecting day of a guru, a teacher. So mother is the first teacher of our life. So I always pray to my mother, being she is my guru first, then any other teacher in my life. E aí ele fala que amanhã, né, para eles, é que agora já é noite para eles, né, mas amanhã é comemorado Guru Purnima, né, que é a lua cheia, que a gente reverencia os nossos gurus. Então, ele diz que ele sempre, né, reverencia a mãe dele, que foi a primeira, né, o primeiro guru que ele teve na vida. Next slide. You may have a doubt why we should know all these things till now, which I have discussed. E aí vocês devem estar em dúvida, né? Por que a gente falou de todas essas coisas até agora? And particularly how it has to be related with the heart, in protection of heart. E particularmente, né? O que isso tudo tem a ver com o coração? Because it is being said by the modern science that prevention is better than cure. E ele falou, né, que até na ciência moderna é dito que a prevenção é muito melhor, né, do que a cura. So prevention has to be done means you should know all the details from starting how the fetus has started and how the fetus has grown up and what is the qualities of the sperm and ovum at the time of fertilization. All these factors has to be protected and you should know well. Then only you can prevent all the diseases which is going to be manifested in after the birth. E aí, então, como ele fala da prevenção, a prevenção aqui até agora foi a gente entender a qualidade do espermatozoide, do óvulo, né, para fazer uma fertilização de uma criança saudável. Então, a prevenção começa aí, em nós termos consciência, em nós sabermos, né, disso, para a gente evitar, então, que uma pessoa tenha potenciais problemas de saúde. That is the reason, first I explain how we have formed, from where we have developed, from which we have been created. So we have been created from Anna to Purusha. So we should take a proper Anna to have a proper qualities of substances in our body. E aí, então, por isso ele fez essa jornada com a gente. Primeiro ele falou da manifestação, né? Como a gente acontece como seres humanos, né? Como pessoa. E a gente viu que para um Purusha, né, acontecer, precisa de alimentação adequada, Ana. E se isso ocorre de maneira adequada, então temos toda, né, a sequência, né, em cadeia. Tudo é adequado. O espermatozoide, o óvulo. Então, tudo isso é adequado. A gente vive de uma maneira melhor. And I told about regarding the structures, mainly the sperm and ovum, which are involved in the formation of this fetus, which is involved in development of trillions of cells, which is made up of different types of cells, tissues, organs, a complex ecosystem. So these two structures has to be pure. E aí ele falou também das características, né, tanto do espermatozoide como do óvulo, porque a gente viu que a partir da fertilização, né, ocorre então o processo de desenvolvimento desse feto.
Então, se isso tudo está de acordo, está em ordem, essa multiplicação de trilhões de células e todo esse desenvolvimento dessa criança, né, vai acontecer de uma maneira ótima. Por isso, tanto o óvulo como o espermatozoide, eles precisam ser puros, saudáveis. And that is the reason why I consider about the matruja bhavas, because heart is derived from the mother, so mother has to be in a good quality, so that your heart also will be in a good quality. Whatever qualities we have, the same qualities will be transported to our kids. So try to have a good qualities in us, so that we can prevent the next generations not to be affected by these diseases. E aí ele falou também de matruja, né, da importância da mãe em todo esse processo, né, porque não só, né, todos os órgãos vitais, mas especialmente o coração, ele vem da mãe, né, e toda essa estrutura de desenvolvimento também. E aí ele fala que se nós, né, tudo aquilo que nós somos, a gente vai passar isso para as nossas futuras gerações. Então, se a gente tem uma alimentação adequada, se nós temos hábitos adequados, isso tudo também vai ser passado para as próximas gerações e a gente vai conseguir evitar doenças. So that is the reason prevention is better than cure. After that you get, it's very difficult to be corrected. Before getting that, you try to have the corrections in our lifestyle so that you can have a good, healthy offspring without having any disturbance in their life. E aí ele fala que a prevenção é melhor do que a cura por uma razão. Porque a cura é muito mais difícil de alcançar porque a gente já tem algo instalado, né? Ao passo que prevenir, né, através da nossa alimentação, através dos nossos hábitos, vai garantir com que em algum momento estejamos saudáveis para termos filhos saudáveis. E aí a gente tem uma outra geração, né, que é saudável e evita qualquer tipo de problema, de complicação. Now we'll go into the next 2 more slides only to complete this session. But I have taken so much time to explain all these things, to finish this in 2 slides as how very small, but you should have a background of that. That is the reason all these points has to be kept in our mind. E aí ele falou que ele tomou todo esse tempo até agora para explicar tudo isso e, na verdade, a gente só tem mais uns 2 slides onde ele vai explicar, né, mais da saúde cardíaca, mas que ele quer, né, que vocês todos tenham tudo isso em mente quando ele for explicar esses próximos slides. Next slide. Now we will see the substances involved in the formation of heart. Então agora a gente vai ver as substâncias envolvidas, né, na formação do coração. In this slide there is a sloka, Shonitam kafa prasajam hridayam, means the heart is derived from the essence of Shonita and kafa. E aqui, então, nesse slide tem um shloka que fala do que o coração deriva, né? Então, ele deriva da essência de Shonita e da essência de Kapha. The word Shonita means blood. The Kapha means a dosha, a substance which has a nature of Snigdha qualities, Guru properties. Snigdha means oily or heaviness, means which has similar properties of a fat-like substance. E aí, então, né, Shonita significa sangue, né, e a essência aqui de Kapha no sentido de ter as seguintes qualidades, né, algo que seja untuoso, né, ou mais relacionado com gordura, e algo que seja pesado. So, the heart is made up of Rakta, that is blood, and the Kapha, that is a fat tissue substance. Então, o coração ele é feito, né, de sangue, Rakta, e da essência de Kapha, no caso, né, de toda essa estrutura, né, com gordura muscular. Rakta is a dhatu, Kapha is a dosha. Rakta é um dhatu, né, é um tecido, e Kapha é um dosha. I hope you know what is dhatu. Dhatu is the tissue which maintains our body structures, and the dosha that which maintains the functional part of our body. E aí, então, ele espera, né, que todos saibam o que é dhatu, e ele falou, dhatu é um tecido que na verdade, garante o funcionamento estrutural do nosso corpo, enquanto que o Kapha, sendo um dosha, ele garante o
a funcionalidade mesmo, é a fisiologia do nosso corpo. So try to protect your heart by controlling the qualities of Rakta and Kapha in our body. Então ele fala para a gente proteger o nosso coração, né, protegendo também as qualidades, né, tanto de Rakta, do sangue, como de Kapha no nosso corpo. If Kapha and Rakta are affected in the body, definitely there will be problems related to the heart. Então, se algum desses dois, né, tanto o Rakta, o sangue, como o Kapha, estão com alguma desarmonia, isso muito provavelmente vai levar a alguma complicação, algum problema cardíaco. Because the Rakta has a relation with each and every tissue of our body where it is being circulated by heart itself. Porque o coração, né, todos os tecidos, né, do nosso corpo têm uma conexão com o coração, por conta, né, de toda essa a nutrição, né, que é oriunda do sistema cardíaco. And the Kapha is similar to that of a fat tissue because I do dissection regularly in my college for the students to teach how the structures are present in our body. So when we do dissection on a cadaver, you can find lot of fat around the heart. E aí ele fala então de novo, né, do Kapha sendo essa estrutura, né, com gordura no coração. E aí ele fala que na universidade ele dá aula de anatomia, né, para os alunos dele, e eles fazem a dissecação, né, de cadáveres. E toda vez que eles abrem, né, o coração, tem uma capa de gordura, né, no músculo cardíaco. That is a reason the Kapha has to be around the heart, because this organ will be functioning continuously, uninterruptedly. E ele fala que a razão pela qual esse Kapha, né, essa gordura, ela está envolvendo o coração, é porque o coração é uma estrutura que trabalha constantemente e ininterruptamente. As it is been functioning continuously, there is a lot of heat which can be generated in the heart, and that heat should not be causing damage to the structures present around the heart, where this Kapha acts as a heat insulator. E aí o que acontece é que, por essa estrutura, né, pelo músculo cardíaco trabalhar constantemente, sem parar, isso gera, como forma de energia, gera calor. E essa capa, então, protetora, ela funciona como se fosse um escudo, que não deixa, então, esse calor, né, superaquecer as estruturas vizinhas. And I would like to ask the participants, they are sitting, they can just rub their hands like this for 1 or 2 minutes continuously. There is a lot of heat will be generated, and that heat is being taken by the blood, which will be transported to the body to increase the heat in our body. E aí ele convida todos a fazerem um experimento, que é justamente esfregar as mãos por cerca de 1 minuto ou mais de 1 minuto. E ele falou que isso vai gerar calor. Esse calor já é gerado pelo sangue, né, pela nossa corrente sanguínea. E é justamente a corrente sanguínea que vai gerar calor em todo o corpo. Because that is the reason we call as hot-blooded animals. Blood contains lot of heat. It received from the heart itself. E aí ele falou, né, que é por isso que a gente tem, né, acho que os mais antigos que falavam isso, né, que são pessoas, né, ou animais de coração quente, porque é justamente do coração, né, que deriva esse calor, né, e esse calor ele é transportado através do sangue, por isso o sangue é quente. Now I would like to discuss regarding the blood, how it is going to affect the heart. E aí agora ele gostaria então de falar, né, em termos, né, do sangue, como isso vai afetar o coração. Blood is a liquid substance in our body. It has a normal volume of 6 to 7 liters. E aí ele fala, né, que o sangue, né, é de natureza líquida, né, naturalmente, e a gente tem cerca de 6 a 7 litros, né, de volume sanguíneo no corpo. So it has a quality of
drava quality, means liquid nature. Então ele tem uma qualidade drava, né? Então ele é líquido por natureza. And if this liquid nature is increased by consuming more water, the volume of blood increases where the pressure falls on the heart, which we call it as a hypertension. E aí, então, se esse volume aumenta, né, por causa de uma maior produção, né, de água, o que vai acontecer é que o coração vai precisar trabalhar mais e isso vai gerar a hipertensão arterial. When volume increases in the body, the pressure falls on the heart, where it requires to be having more pressure to push the blood very frequently. E então, se esse volume aumenta, né, esse volume de sangue aumenta, de novo, essa pressão também vai aumentar, né, no músculo cardíaco, e aí ele vai precisar de uma pressão ainda maior para conseguir bombear esse volume aumentado para o corpo. As blood volume increase, the first line of treatment, which modern is suggested as antidiuretics. Diuretics will be given, not antidiuretic. Diuretic drugs will be given to increase the volume to be pushed out from the body in a form of a urine. E aí, na ciência moderna, ele fala que quando isso acontece, geralmente é prescrito algum fármaco de natureza diurética, né? Porque aí esse excesso de água vai ser eliminado através da urina. Now, in our country, it has become a fashion that every people have been asked to drink early morning, wake up and drink 2 to 4 liters of water without any reason. E aí ele falou que tá uma moda lá na Índia agora de, ao acordar, você toma aí 2 ou 3 litros de água, né, sem nenhuma razão. Some of the physicians, they advise to have a cleaning of your body, you require to drink more water. But if you drink more water, the first pressure goes onto the heart and heart says to the kidneys, please remove the water. I am having lot of pressure. So you drink lot of water, immediately you will pass urine within 20 minutes. It will not be able to be stayed in the body, which has to be eliminated from the body as pressure falls on the heart. The blood is disturbed there in quantity wise. E aí ele fala, né, que alguns médicos, eles dão essa recomendação porque eles acreditam que a gente precisa limpar o corpo, né, logo cedo. Só que para uma quantidade dessas de água, ele fala que a pressão toda, né, do consumo de um volume tão grande de água, primeiro vai cair no coração. E do coração, o coração vai se comunicar com os rins, né, como se estivesse pedindo, olha, por favor, eu estou com excesso de água, remova do corpo, né, do nosso sistema, esse excesso de água. Mas que inicialmente a pressão de tanto líquido, ela acomete o coração. This is related to the volume. And another condition where blood starts formation of clots, which may block in the heart, it may block in the brain, it may block in lungs, it can block any other part of the body, but the blood disturbance in formation of clot can affect the heart. E aí ele fala, né, de que isso tudo é com relação ao volume, né, do sangue. E outra coisa que acontece também são os coágulos, que podem causar obstruções, né, seja no próprio coração, seja em algum outro local, né, de circulação, seja no cérebro. Então, uma outra grande questão também são os coágulos que obstruem, né, as artérias e veias. So how to prevent this clot? The clots are caused because of the disturbance in the liver. E aí, como a gente pode prevenir, então, esses coágulos? Ele fala que os coágulos, eles são derivados de problemas, né, de perturbações no fígado. Because liver produces one hormone known as heparin, which is essential to remove the clots in the body. When the clots are formed, when heart is not functioning properly, or when you are not working, ideally you are sitting for a long time, there are more chances to have formation of a clot, and that clot is being removed by the hormone known as heparin.
E aí ele fala, né, que o fígado ele produz, né, um hormônio chamado heparina, que a função dele é justamente a de remover esses coágulos, né, da corrente sanguínea. Só que se a pessoa, né, tem, de repente, fica sentada por muito tempo, né, dependendo das atividades dela, enfim, esses fatores que a gente já conhece, isso não acontece. So these are the main two factors which can be related with blood. Next factor is that is related with the same qualities of fat. E aí, esses então são os aspectos relacionados, né, ao primeiro fator aqui, que é o sangue, né? Ele vai comentar agora dos fatores relacionados à kapha, né, que é a gordura. The properties of kapha are snigdha, guru, manda, sthira. These properties will be increased in the blood itself when you consume more quantity of oil, fat food substances, burgers, pizzas, which is having a lot of cheese, butter, all fat substances, will increase the kapha in the body, which will be circulating in the blood, and that may lead to again formation of a clot, which can cause disturbance to the heart. E aí ele fala então, né, das características de kapha, né? Que ele é lento, ele é pesado, né? Ele é geralmente, né, ligeiramente untuoso e todas essas características, se a gente, por exemplo, se alimenta de pizza, hambúrgueres e outros alimentos que têm essas características e não são, né, adequados, de novo, o que vai acarretar isso são em problemas sanguíneos que podem levar aos coágulos, né? E de novo a gente tem essa situação de problema. So the kapha, it can obstruct the channels. Então o kapha ele pode obstruir, né, os canais, né, os vasos e veias. The channels of heart can also be blocked, which we call it as a myocardial infarction. E também os canais, né, cardíacos, eles podem ser obstruídos, né, que é o que a gente também conhece como infecção, né, do miocárdio. Which is called as heart attack. E é o infarto, né, do miocárdio. So try to protect kapha and blood in your body. You will never be affected by cardiac diseases. Então, se você proteger, né, tanto o sangue como essas características kapha no seu corpo, você não vai precisar se preocupar com relação a doenças cardíacas. So now we will see how to protect this rakta, that is blood, the kapha, that fat tissue in our body. E agora, então, a gente vai ver como a gente pode proteger, né, tanto o sangue como o kapha no nosso corpo. Next slide. In this slide, you can see the common diseases which are causing to the heart, like starting from heart failure, which is up to the coronary arteries. The whole diseases are related with blood and kapha. E aí, então, nesse slide, a gente pode ver, né, as doenças cardíacas mais comuns, começando, então, né, do ataque cardíaco, né, da falência do músculo cardíaco, e todas essas doenças, elas estão diretamente relacionadas, tanto com o sangue como com o kapha, né, o tecido adiposo, né, a gordura. The heart failure means the function of heart is being affected. E aí, então, né, a falência do coração significa que a musculatura cardíaca, ela está sendo afetada. The heart is moving with its muscles. E o coração, ele funciona, né, ele se move por causa dos músculos. Which is cardiac muscles. Que são os músculos cardíacos. Every muscle contains fat, which is known as vasa. Todo o músculo, ele tem também gordura, que é conhecido como vasa. And if this fat is reduced in the muscle tissue, the movements of the muscle will be restricted. E se essa gordura, então, ela é diminuída, né, nessas fibras musculares, o movimento também desse músculo vai ser restrito. So, fat, a type of fat which is present in the muscle of the heart, has to be protected. Então, a gordura presente na musculatura cardíaca tem que ser protegida. To prevent
heart failure. Justamente para prevenir, né, o ataque cardíaco. And one more disease which I would like to discuss is the coronary heart diseases. E outra doença, né, que ele gostaria de falar é justamente a doença coronária, né, do coração. In coronary artery diseases, the fat is obstructed in the flow of the blood of heart. Então, nessas doenças, né, coronárias, cardíacas, o fluxo sanguíneo ele é comprometido, né, por causa do bloqueio, né, dessa passagem. So, you can see in the chart all the risk factors: the smoking, the diabetic patient, the high cholesterol levels, the obese person, the hypertension, and the no physical activities will definitely increase the kapha in the body, which will be blocking the channels of the heart, which leads to the heart attack. E então ele falou que aqui nesse slide, também na figura, né, tem todos os fatores de risco, né? Fumar, diabetes, o colesterol alto, a obesidade, a pressão arterial alta e a falta de atividade física. Todos esses fatores de risco, eles vão aumentar a capa no organismo. E aumentando capa, tem uma maior possibilidade, então, de obstrução em algumas das artérias, que pode levar, então, à falência, né, do miocárdio. All these risk factors will increase the disturbance in rakta and kapha. E todos esses fatores também eles vão perturbar não somente, né, o kapha, mas o sangue. Obesity is nothing but increasing in the size or increasing in the area of the body, which is mainly of fat tissue. Once it is increased, the area has increased, it is required to be supplied more blood supply, where pressure will be increased on the heart. E aí, então, ele fala da obesidade, né? Que a obesidade é um aumento de área, né? É um aumento nessa área do corpo que vai exigir, então, por causa do tecido, né, adiposo, dessa gordura, isso vai exigir um fluxo sanguíneo maior, que vai, então, depositar uma maior pressão no coração. So all factors has to be prevented so that your heart can be protected. Então, todos esses aspectos, né, a gente precisa prevenir para que a gente consiga proteger o nosso coração. Next slide. Now, food and heart. Então, a alimentação, né, a relação da alimentação com o nosso coração. There are 6 types of food in our universe. Então, tem 6 tipos, né, de sabores, né, de alimentação no universo. Which are known as Shad Rasas, 6 rasas. Que são conhecidos como Shadrasas, né, os 6 raças. They are Madura, sweet. Eles são, né, madura, doce. Amla, sour. Amla, que é o azedo. Lavana, salt. Lavana, salgado. Katu, spicy. Katu, que é o picante. Tikta, bitter. Tikta, que é amargo. Kashaya, astringent. E Kashaya, que é adstringente. Among all these 6 rasas, we will look at into the rasas which are going to be affecting the blood and the fat. E aí, entre esses 6 raças, a gente vai se focar, então, naqueles que afetam o sangue, né, e o kapha, né, a gordura. The sour, salt and spicy will be disturbing the qualities of rakta, that is blood. E aí, então, o picante, o azedo e o salgado vão perturbar o sangue. And sweet, sour and salt disturbs the kapha. E o doce, né, o azedo e o salgado vão perturbar o kapha. The sour and salt are common for both blood and kapha. Então, o salgado, o azedo, desculpa, e o salgado, sorry sir, it's the amla and the two Sour that and are salt will be common in both.
Então, o azedo e o salgado mesmo, eles são comuns em ambos. But in kapha sweet, but in rakta spicy. Mas no kapha, né, o doce e o picante no pitta, né, no rakta. So if you want to protect rakta, try to avoid the food which has sour, salt and spicy. Então, se você quer proteger, né, rakta, né, o sangue, você precisa evitar a comida que seja muito picante, azeda e salgada. And to protect kapha, avoid sweet, sour and salt. E para proteger o kapha, então, evite doce, o azedo e o salgado. If rakta has to be corrected, try to have a food which is a bitter, astringent and sweet. Então, se rakta, né, se o sangue precisa ser corrigido, né, precisa ser tratado, então tente usar o adstringente, o amargo e o doce. And to protect kapha, try to have food spicy, bitter and astringent. E para proteger então o kapha, tente, né, consumir alimentos que sejam picantes, amargos e adstringentes. So now you may have a doubt, if spicy is added, kapha will reduce. But what about rakta? Rakta may disturb. E aí então vocês devem estar com uma dúvida agora. Se a gente então está tratando um kapha e a gente come uma comida picante, pode funcionar para o kapha, mas pode perturbar o rakta. In the same way, you may take the sweet to reduce the rakta, but sometimes it may cause aggravation of kapha in the body. How to correct it? E aí, da mesma maneira, né, pode ter a outra dúvida, que é, se você quiser, então, corrigir rakta, você pode usar o sabor doce, mas o doce pode aumentar o kapha. Então, como fazer? Como corrigir isso? So whenever you are trying to require to take a spicy food, naturally you add to that a sweet one so that it will not aggravate the rakta. E aí ele fala, então, que quando a gente for consumir algo que seja picante, a gente adiciona algo doce, porque aí não perturba, então, rakta, né? Não perturba o sangue. So the balancing of the rasas with other rasa can maintain the normalcy of both the rakta and kapha. E aí, então, se a gente trabalha com rasa, né, com mais de um rasa, na verdade, a gente consegue, então, chegar, né, a uma harmonia e trabalhar, né, e fazer essa manutenção de ambos, tanto de rakta como de kapha. So I will tell some of the food material which are suitable to remove the bad qualities of rakta and kapha. E aí ele vai dar alguns exemplos, né, de alimentos, né, que pode remover, então, essas qualidades indesejadas, né, tanto de rakta como de kapha. First, we'll look into the fruits. Então, primeiro as frutas. You should take all the citrus. You can have all the citrus fruits. Então, todas as frutas cítricas, né, podem ser consumidas. Like orange, mosambi, pineapple, grapes. Como as uvas, a laranja, abacaxi. Pineapple. Yes, sir. Abacaxi. Avoid the food which is banana, apple, custard apple, chiku, watermelon. E aí, também evitar, né, as frutas. Banana, maçã, fruta do conde e melancia. Coming to vegetables, avoid potato. Então, nos vegetais, evitar as batatas. Avoid all the vegetables which have water in that. E evitar também os vegetais que contêm muita água neles. Like cucumber varieties. Como, né, todas as variações, né, da família dos pepinos. And you can have the food which is not having more water in it. E aí você pode consumir, né, aqueles que não têm tanta água na composição deles. So that you can prevent the
increase quality of blood and kapha. E assim você pode então evitar, né, o aumento do sangue e de kapha. And pulses which should not be consumed, which aggravates more gases in the body. E todos os legumes, né, que devem ser evitados são aqueles que podem aumentar gases no corpo. And spicy food should be avoided. E também, né, comidas muito picantes devem ser evitadas. To prevent the blood disturbances. Para prevenir, então, qualquer perturbação no sangue. Don't take anything which is cold, freezed food. E aí ele fala para evitar também as comidas muito frias e as comidas congeladas. The cold will cause more disturbance to the blood and kapha, which can cause obstruction in the channels. E aí ele fala, né, que a comida fria, ela vai perturbar tanto o sangue, né, rakta, como o kapha, e pode causar obstruções, então, nos canais. And most important, day sleep should be avoided to prevent the disturbance in blood and kapha. E ele falou que o mais importante, né, dormir durante o dia também deve ser evitado, porque isso também perturba tanto o sangue, rakta, como o kapha. By following this diet and proper exercises will help you to protect from heart diseases which will not be affecting the blood and kapha. E aí ele falou que seguindo então essas orientações de alimentação e introduzindo uma prática, né, de exercício físico, isso tudo em conjunto vai evitar com que apareçam, né, surjam problemas cardíacos e vai evitar também perturbar tanto o sangue, né, rakta, como o kapha. So protect your blood and kapha by avoiding the food which is related, as I told, sweet, sour, salt and spice should be maximum, they should be avoided. And you can have the food related to the bitter and astringent to a certain extent, and by try to add those 4 rasas in a very less quantity. It is not necessary to completely avoid it, but reduce the quantity so that it will not affect these doshas. E aí ele falou, né, que aí voltando para a alimentação, né, para seguir as recomendações, né, como ele sugeriu. E aí ele fala também que não é para você evitar, né, no caso, o doce, o azedo, o salgado e o picante, todo. Você pode consumir esses sabores, mas em uma menor quantidade, né, ao passo que amargo e adstringente você precisa, né, incorporar na sua alimentação. Mas o ideal seria os 6 sabores, né, os 6 raças, mas sendo que esses 4, doce, salgado, azedo e picante, numa menor quantidade na alimentação. Because without sweet, sour, salt and spicy, even we cannot survive. We require to be taken in a less quantity rather than completely avoiding it. E aí, então, ele reforça, né, que esses 4, eles precisam ser consumidos, né, em uma quantidade menor, porque se a gente não consumir nada desses 4 sabores, a gente também não consegue sobreviver. Então, aqui a gente precisa adequar as quantidades, consumi-los numa menor quantidade, mas consumir os 6. By thinking that avoiding those, if you can prevent your heart, that causes more other side effects in the body if you don't take sweet, sour, salt and spicy, which may lead to some other complications. But they should be taken in a less quantity along with the bitter and astringent. E aí, de novo, né, ele fala que se a gente evitar esses 4 em totalidade, isso pode causar até outros tipos de complicações de saúde, né? Então, o segredo aqui é utilizar os 6, esses 4, numa quantidade menor. There is one sloka which has been told by our Acharya Shushruta regarding the healthy well-being as Samadosha Samagnisya Samadhatu Malakriya Prasanna Atmendriya Manah Swastha Ityabhidhiyate. There he has used the word as Sama. Sama means balance. E aí ele acabou de recitar, né, um shloka muito famoso do Shruta Samhita, que fala qual é a definição, né, de saúde. E dentro desse shloka tem a palavra sama, né, que é algo em moderação, em equilíbrio.
sama of doshas, sama of dhatu, sama of malas, sama of mind also. Everything has to be in a balanced state so that you can prevent all the diseases. Então, sama, né, nesse sentido de harmonia, né, de equilíbrio, né, de bom funcionamento, tanto dos dados como, né, das excreções, né, da mente, tudo isso precisa estar em equilíbrio para a pessoa ter saúde e também prevenir as doenças de acontecerem. If you have any doubt regarding diets, I can explain you in a detailed way, but here it is already almost 2 hours. You may be cooked your brain in a such a way, very difficult to be pushed in your brain also. And I think we'll go to the next slide. E aí ele falou, né, que se vocês tiverem alguma dúvida com relação à alimentação, ele até pode falar, né, mais a respeito, mas vocês já devem também estar cozinhando o seu cérebro, então ele vai pular para o próximo slide. Like winding up with the session, I would like to put forward 2 slokas in front of you. E aí, para a gente, né, resumir e finalizar essa sessão, ele gostaria de citar outros 2 shlokas. The first one says, Dosha bhigater garbinya yo bhaga prapidyate sa bhaga shishostasya garbhasya prapidyate. The meaning of this sloka is, whichever part of the mother is being affected by the vitiated doshas, the same part of the fetus will be affected in the mother's womb. Então, esse primeiro shloka, né, a tradução é que qualquer que seja a parte, né, do corpo, né, inclusive o mental, o corpo da mulher grávida que esteja sendo afetada por algum dosha, da mesma maneira, a criança vai ser afetada, né, de forma igual, nesse mesmo dosha. So, during pregnancy, mother has to consume a proper diet which will not be affecting any part of her body so that the fetus can be in a healthy state. If any part of her body is being affected, the same part of the fetus also will be affected. Então, durante a gravidez, é importantíssimo que a mulher siga orientações, especialmente de dieta, né, que nutram todas as partes, né, do corpo dela, porque assim, né, não vai acontecer nenhum problema, né, de dosha em nenhuma parte do corpo dela, porque se isso acontecer, isso também afeta a criança. This last sloka which I would like to chant, ahara achara chesta bhidrushibhi samanvito stri pumso samupeyatam toya putropi tadrushaha. The meaning is that ahara, the food, achara, the activities, not activities, their regimen, chesta, the activities. E aí, o segundo shloka, né, que ele fala, ahara, né, então a alimentação, né, a dieta, achara, que seria o comportamento, né, as ações, e chesta, as atividades. These 3 factors has to be followed in a well manner by a female and the male before they go for the conception. Então, esses 3 fatores, eles têm que ser, né, bem utilizados, né, de maneira adequada, tanto para o homem quanto para a mulher, antes deles fazerem, né, a fertilização, a fecundação para um novo ser. If they are not following, what type they are following, the same quality will be there to the fetus also. If they consume the rajasika ahara, the child will be having a quality of a rajasika quality. E aí, isso por quê? Porque, né, no momento da concepção dessa criança, todas essas qualidades, né, da alimentação, do comportamento e das atividades que estão presentes nos pais vão estar presentes na criança. Então, por exemplo, se os pais são mais rajássicos, né, a criança vai ter características também mais rajássicas. So the couple should have a good ahara, they should be following good regimens, and they should do their activities in a right sense to have a good offspring. Então, né, para os pais terem uma criança saudável, eles precisam, né, ter uma alimentação adequada, né, uma rotina e, né, e comportamentos, ações adequadas, né, de acordo, né, com a natureza deles próprios e as atividades também, né, para que a criança seja saudável. So these slokas tells
as a preventive mechanism. Então, esse shloka é sobre um mecanismo de prevenção. So you can prevent the heart diseases or any other diseases when you follow these things in a right way. E aí, então, a gente pode prevenir não somente as doenças cardíacas, como todas as doenças, se a gente seguir esse método de prevenção. Next slide. No cigarette for normal circulation. Protect heart from stress, unhappiness, and emotion. E aí ele fala, então, né, para proteger, né, para a gente ter uma circulação normal, né, sem, né, o consumo, né, de cigarro, porque ele compromete a circulação. E ele fala também para proteger o coração, né, de estresse, de infelicidades, né, de tristezas e emoções não positivas. And be yourself from your heart, and you will be the happiest person in this universe. And make others' heart happy by being with a good heart to others. E aí ele fala, né, que se a gente então, né, viver de acordo com o nosso coração, nós seremos verdadeiramente felizes. E também, né, a gente tendo esse bom coração, a gente vai tratar as pessoas, né, de uma maneira diferente. Help others, get help by God. Então ajude os outros, né, e peça ajuda a Deus. And do everything from your heart. You will be the best in every activities of your daily routine. E se você fizer, né, qualquer atividade com o seu coração, você vai ser muito bom em qualquer atividade que você se propuser a fazer na sua rotina diária. And thanks for the audience with having a full patience in their heart for listening 2 hours of my speech, and I could able to see the madam is lot of tiredness, which it's very difficult to translate. Such a beautifully she has explained you, I think. Thank you very much, madam, and thanks for the organization, and namaste for everybody. Thanks one and all. Thank you, sir. It was awesome. Thank you. E aí, o Dr. Vinod, ele encerra, né, agradecendo a paciência no coração de todos vocês que estiveram, né, conosco até agora, escutando. And if any questions, I am ready to answer. E ele também, né, já está pronto para responder as perguntas. Sir, we have one here. Actually, we have many questions. So the first one, please explain the difference between shukra and bindu, which is used on yoga to define the sperm. Madam, I didn't get. Yeah, I guess that you use the word shukra, right, for sperm. Yeah. And the person is questioning about another term used, it seems, in yoga. It's called bindu. Bindu. Yeah. So or bija. Well, it's written bindu. Bindu. Here. Yeah. So what would be the difference amongst shukra and bindu? Bindu word meaning is a drop. Bindu, né, o significado é gota. As sperm is a liquid substance, it can be called as a bindu. E por o esperma ser de natureza líquida, ele pode ser chamado também de bindu. The seminal fluid as a liquid, it is there. So one bindu can be used for the fertilization purpose. They would have used as a liquid substance as a bindu word. E aí ele fala então, né, que por conta dessa natureza, né, líquida do líquido seminal, a palavra bindu, né, por ser gota, ela também pode ser usada. It represents drava quality. There is no any difference between shukra and bindu. E aí ele fala que nesse contexto, por conta da qualidade drava, né, que é líquido, não existe nenhuma diferença, né, entre bindu e shukra. Thank you. Thank you, sir.
Hridaya is Anymore? just, yes, Hridaya is just the heart, or does it include other organs as well? Hridayam. Sorry, repeat, madam. Hridaya. Yeah, Hridayam. Sorry, my my pronunciation is not correct. It's only the heart, or there are more organs associated with Hridayam? The word Hridaya, it indicates it which receives, which gives, which is a receiving one and which gives away. But word Hridaya, there are many references are available. Então a pergunta foi, né, Hridaya é somente o coração ou envolve outros órgãos também? E aí o Dr. Vinod fala que Hridaya, né, tem vários conceitos, na verdade, podem ser feitas várias traduções, mas uma delas, né, o significado de Hridaya é aquele que dá, né, aquele que fornece. There is a concept of Uro Asrita Hridaya, Siro Asrita Hridaya. E aí Means tem outros... chest, heart which is present in the chest, heart which is present in the brain. E aí ele fala de uma teoria que esse Hridaya, né, ele pode estar presente tanto no coração, né, como em Shiro, né, na cabeça. But the word Hridaya always pertains to only Ura Asrita Hridaya, that is chest region only. Mas de maneira usual, né, a palavra Hridaya, ela é sempre aplicada nessa região do peito. As per Marma, there are 5 Hridayas. Então, de acordo com o Marma, né, a Marmaterapia, tem 5 Hridayams. 4 in the limbs, Tala Hridaya. 4 in the limbs, 1 each in the palm and sole. 4 Hridaya in the limbs, 1 in the chest. 5 Hridayas have been explained, Tala Hridaya and Hridayas. E aí, esses 5 pontos, né, são nos membros, né, então nos pés e nas mãos, no centro, né, dos pés e das mãos, e o outro no coração. But word Hridaya always pertains to chest, heart only. Mas, de maneira geral, a palavra Hridaya, ela é sempre usada para peito e coração, especialmente. Never have any confusions regarding the Hridaya to any other substances. It is only chest related, heart only. E aí ele pede para a gente nunca confundir, né, a palavra Hridaya, né, significado com outras partes do corpo. Ela está sempre relacionada a coração, né, e essa região do peito. Thank you. Thank you. Oh, Any more questions? a lot of them actually, sir. Should we do it now or continue next Saturday? No, we'll have I don't know. Maybe he may not be available sometimes. You can ask right now, madam. Okay. So another one. All these shlokas that you chanted, sir, belong to which scripture, to which text? Most of them, no, all of them are from Sushruta Samhita Sharirasthana. Todas são do Sushruta Samhita, Sharirasthana. Except 1 or 2 are from Vedas. Aí ele falou, exceto 1 ou 2 que são dos Veda. Thank you. Any next question? What Ayurveda speaks about the blood transfusion? Blood transfusion, it has been explained in Ayurveda also. Whenever there is any disturbance in the dhatus of our body, rasa, rakta, mamsa, meda, asti, majja, but they have not administered through the vessels, but they have said when there is a lack of blood, drink directly blood. Minha pergunta então foi qual é, né, o que o Ayurveda fala da transfusão de sangue. E aí o Dr. Vinod responde que o Ayurveda sempre tratou disso, só que de uma diferente maneira, né? Na verdade,
dentro do Ayurveda, essa transfusão, né, de sangue, ela é utilizada quando tem alguma deficiência nos datos, né, nos 7 datos. Só que aí ele fala que a maneira de administração é diferente. Ela não é feita através da corrente sanguínea, né, dos vasos sanguíneos, e sim, né, ele deu exemplo, se você está com uma falha de Rakta Dhatu, né, que é justamente o sangue, você bebe o sangue. Então você vai consumir esse sangue. There is a concept known as Rakta Mokshana, bloodletting, but there is no concept, blood transfusion is not been explained in our Ayurveda. E aí, a transfusão de sangue, então, dessa forma que a gente conhece na ciência moderna, no Ayurveda não tem nada descrito, né, de maneira similar, mas tem o Rakta Mokshana, né, que é uma outra técnica, né, que até lá, né, várias vezes é usado com sanguessugas, que é justamente, né, que eles deixam fluir do sangue. Next question. The question goes like this, sir. How can you explain a cardiac arrhythmia in terms of kapha? Cardiac arrhythmia. Yes. In terms of kapha. Yeah. Cardiac arrhythmia means irregular beating. The heart rate is not in a right sense. It is not beating in a right time, like 72 times per a minute it has to beat, but it may increase or it may decrease, and that is not mainly related with the kapha, that is mainly related with the functions of vata. When kapha is blocked, sometimes that arrhythmias will be caused, but the disturbance is mainly due to vata, which can be caused by the obstruction due to the kapha. So sometimes without having a block also, a damage directly to the system can also cause this arrhythmiasm. Where muscle tissue of a particular part of the heart is damaged, that may lead to the arrhythmiasm condition that is mainly related with the nervous system. The nerves have been affected. The conducting system. A pergunta então foi, né, como explicar a arritmia, né, cardíaca em termos de kapha. E aí ele fala que a arritmia cardíaca é, na verdade, um descompasso, né, uma falha de ritmo no batimento cardíaco, né? Então, uma média são de 72 batidas por minuto, e quando uma pessoa tem arritmia, pode ter batidas ou a mais ou a menos, né? Então, esse ritmo, ele é irregular. E embora, em alguns casos, ele possa, sim, estar relacionado com alguma complicação por obstrução de kapha, a arritmia, ela está diretamente relacionada, na verdade, com o vata, né? Com essas questões todas de vata e do sistema nervoso. No doubt, the function is being carried by vata, but there are sometimes to have a chances as an obstruction can lead to this arrhythmiasms. E aí, então, se for com relação à funcionalidade, né, a função, a fisiologia, ele está diretamente relacionado com vata. Mas se, por um acaso, né, por conta da musculatura, enfim, tem alguma obstrução que ocorre, ela pode, então, acontecer em decorrência de um problema de kapha. And if it is a damage, it can be due to vata mere, no kapha involvement there. E aí, então, se tem, né, algum dano já causado, né, isso é por conta do vata, né, não do kapha. Next question. Sir, when you say sleeping during the day, that includes those 15 minutes naps or not? Because here in Latin America, it's very common to take some naps of 10, 15 minutes. So this is also sleeping during the day? If a person is of a kapha constitution, it is not advised. But a person who is of a vata constitution, he can have this nap, no problem. For 10 to 15 is not a big issue. But if you have been practicing regularly, still you are trying to damage your body, because
the 10 to 15 minutes sleep is definitely causing disturbance in the kapha, which can cause the obstruction in the channels. But body has a nature cannot then causes the problem. Till that time you sleep, no problem. Body has a nature to correct itself. But by knowingly that this is going to increase in the body, why we should do that thing? If you sleep in the night, daytime, sometimes it will affect in the night. You will not be able to sleep early, and that causes vata aggravation. E aí, então, a pergunta foi, né, se quando ele fala de dormir durante o dia, se isso inclui, né, aquelas sonecas, né, de 15 minutos. E aí, ele responde, né, que, na verdade, se for uma pessoa de constituição kapha, ela deve evitar, inclusive, essas sonecas de 10, 15 minutos. Agora, se for uma pessoa predominante de outra constituição, não tem problema, né, porque 10, 15 minutos não vai fazer tanta diferença assim. E aí, ele comenta, né, que o nosso corpo, né, nós, naturalmente, nós temos uma inteligência interna que lida com esses desequilíbrios, com essas desarmonias que nós mesmos causamos, naturalmente. Só que chega um momento em que o nosso corpo sozinho já não consegue mais lidar com isso de uma maneira tão natural, né? Então, e aí ele fala também, se a gente sabe que, né, conscientemente, a gente sabe que algo faz mal pra gente, por que a gente insiste, né, em fazer, né? Então, ele fala que esses hábitos, né, então dormir durante o dia às vezes pode até complicar, né, atrapalhar o sono da noite. E se atrapalha o sono da noite, que é o principal, isso pode causar um agravamento de vata. Next question. Oh, this one is regarding food, sir. Spare consumption to the whole grains. Can we add what type of spices to avoid gases? To avoid gases, what type of spices should be added? Yeah. In whole grains preparation. Whole grain preparations. Yeah. Best, if is a pitta constitution, add ginger powder, dry ginger powder. Então, dry ginger powder and little pepper. If is a pitta prakriti, who has a, most of them will be pitta prakriti in the Western country. And oh, sorry, sir. They cannot take more spicy, as far as I feel. And if it's a kapha constitution, they should take the dry, wet ginger. They should add wet ginger to that, so that they cannot have a problem in the digestion. Particularly the pulses, if they are not digested, there are more chances to have formation of gases. And that gases can be prevented by adding, if it's a kapha constitution, add ginger and lasuna, the garlic. Lasuna means garlic can be added. These two can be added in a kapha constitution. If it's a pitta constitution, add dry ginger powder and pepper powder. Not pepper is not good. Dry ginger will be sufficient for having a proper digestion of the pulses. E aí, então, a pergunta foi, né, para evitar a formação de gases, né, quando a gente cozinha e consome os grãos, quais condimentos, né, podem ser associados? E aí ele falou que no caso de uma pessoa, né, de constituição predominantemente pitta, né, tanto a pimenta pode ser utilizada, mas o melhor é utilizar o gengibre seco em pó. E ele falou que se for então uma pessoa, né, predominantemente kapha, porque ele falou que ele percebe que aqui no Ocidente a grande maioria das pessoas que ele teve contato tem predominância pitta. E aí ele até fala para evitar comer, né, comidas muito, muito picantes. E se a pessoa for de constituição
predominantemente capa, ela pode usar tanto o óleo como o gengibre fresco na alimentação, especialmente nos legumes que você percebe que formam muitos gases. Next question. How Ayurveda deals with this varieties that we can find in culinary amongst countries and so on. And then the person gives some examples to cook the banana. Madam, I didn't get it. Yeah. How Ayurveda deals with some modifications in culinary. In coronary diseases. No, in culinary. When you prepare some different recipes, because we can find these differences among countries. Absolutely. So the person gives an example. Let's say the banana. In some places you can fry the banana, you can cook the banana. All these types of cooking that removes the water from the fruit. How Ayurveda sees these processes? Because there is one saying in Japan. One of my students, she asked me a question. In Japan, there is a saying, if you frequently consume cold water, your internal organs will be damaged. Their ancestors used to say that. And she asked me, what is the reason for that, sir? Uhum. E aí, então, a pergunta, né, que foi feita é com relação às modificações, né, culinárias, né, como a Ayurveda lida com isso. E aí, acho que foi Leonardo, né, Abreu, que fez a pergunta, e aí ele fala, por exemplo, né, a banana assada, a banana cozida e todos esses processos, né, que desidratam a fruta, né, que tiram a água da fruta. E aí o Dr. Vinod começou a falar que ele tem, né, teve uns alunos do Japão e falaram, e uma moça, né, falou para ele que lá tem um ditado que eles dizem que se a pessoa consome água, né, parada, né, ou água muito velha, isso vai danificar os órgãos internos da pessoa. E aí ela perguntou para ele a mesma coisa, por que será, né, que fizeram esse ditado? Por que será que existe esse ditado? What I feel is that every region, they have their own food habits. But when you have a complication related to the heart, whichever reason it may be, the food which is not suiting to the kapha must be avoided. The person who is not having a complication, they can have any food from any part of the country. But a person who has a problem should better avoid those food which causes the same problem. Otherwise, in any part of the world, if you are having a proper digestion, you can have any food. Aí ele fala, né, que ele particularmente sente, né, acredita que por conta dessas mudanças regionais, inclusive, né, cada lugar tem a sua alimentação, né? E uma pessoa, ela pode consumir qualquer alimento de acordo com, né, a potência da sua digestão. Se ela digere tudo aquilo, se ela não tem uma questão de saúde, não tem problema nenhum ela consumir qualquer tipo de alimento. Mas ele fala que no caso de alguma doença, né, alguma patologia, especialmente, né, no que se diz respeito a essas doenças cardíacas, aí ele acha melhor evitar tudo aquilo que é relacionado com capa, tudo aquilo que agrava a capa. Next. Sir, there's one here. In the West, recent research is finding connection between heart attack and inflammation in the arteries. Does that make sense in Ayurveda?
inflammation in the vessels is nothing but due to the pitta predominant. Wherever there is inflammation is there, that is pitta. And once pitta is aggravated, automatically the blood will be disturbed. So there are more chances to have when pitta disturbances will lead to the blood disturbances, which can have, as I told in my slide, when the blood is disturbed due to pitta, there are more chances to have formation of clot, or it can lead to a more volume can be increased. So what type of pitta is affected, based on that, it can definitely have impact on the heart attack can be there when inflammation is there in the blood vessels, as the relation with the pitta and rakta. E aí, então a pergunta, né, foi que aqui no Ocidente, né, pesquisas recentes elas têm encontrado uma conexão, né, entre os ataques cardíacos e inflamação nas artérias. E a pergunta é se isso faz, né, algum sentido, né, no Ayurveda. E aí ele fala que sim, porque a inflamação, o processo inflamatório, né, já é algo que é considerado pitta, né? Então, como a gente viu no outro slide, tem duas questões que estão relacionadas a problemas cardíacos. Então, uma é o próprio rakta, né, o sangue, que está também diretamente relacionado com pitta, e o outro é o kapha. Então, como o processo inflamatório, né, é devido a um aumento desse pitta, assim como quando existe esse aumento, né, do volume sanguíneo, isso também é uma perturbação, né, em rakta e leva à hipertensão e leva a ataque cardíaco e outras questões, definitivamente, né, esse pitta aqui também leva à perturbação de rakta, né, esse pitta da inflamação nas artérias. Então, sim, tem relação e também pode, porque perturba o rakta, ele pode causar, né, essas mesmas doenças e também o ataque cardíaco. Next question. So I guess this is the last one, sir. The person wants to know if Ayurveda believes or says something about self-healing power. Self-healing power. Self-healing power is nothing but which you want to increase the qualities of doshas. Naturally, they become self-healers in our body. In the sense, maintaining the normal balance of the doshas is nothing but improving in the self-healing process itself. When one dosha is aggravated in the body, the other dosha will be decreased. So this decreased dosha has to be brought back normally by decreasing the increased one to be a balanced state. So the correction, the self-healing is done within the body itself by the doshas. So that is nothing but the self-healing process is being carried out by the balance of the doshas. One aggravated, the other one tries to bring it down. When vata aggravated, kapha tries to bring it down. And vata, when pitta aggravated, the kapha tries to bring it down the pitta. So they are connected in a triangular manner. One is increased, the remaining two will be trying to bring them back to the normal. And how it can bring back normal is that by the food what you are providing for the doshas to bring back the normal doshas. So it is a self-healing process with the help of you, which can be done by giving a proper food to the doshas, so that you can make your self-healing process by taking the food to balance the doshas. That is nothing but self-healing. So it is in your hand how to keep on healing your body by taking a proper food to have a proper balanced doshas in our body. Então a pergunta foi, né, como a Ayurveda vê, né, entende esse potencial, né, esse processo de autocura. E aí o Dr. Vinod responde que os três doshas, eles estão conectados, né, sempre, para cumprir as funções, né, enfim. E eles estão conectados de uma maneira triangular. Então, se ele entra em alguma desarmonia, seja ele aumentar ou diminuir, os outros dois imediatamente vão atuar para que esse que ou aumentou ou diminuiu volte ao seu estado de equilíbrio, né? Então, o que
Isso já é por si só um processo de autocura, né? De autoequilíbrio. Só que a gente pode ajudar nesse processo, né? E aí ele até deu exemplo, né? De, por exemplo, quando o vata aumenta muito, imediatamente o kapha já se modifica também para voltar o vata à constituição original, né? A forma equilibrada dele. Da mesma forma. As nossas escolhas, né, mas a alimentação, a gente pode ajudar esse processo de autocura, né, do nosso corpo. Então, observando as coisas, né, quando essas energias elas entram em desequilíbrio, seja por aumentarem ou por diminuírem, a gente pode ajudar o nosso próprio corpo com a alimentação adequada para voltar ao estado de equilíbrio. Next question. Can you speak a little bit more about this relation between the heart and the mind? The heart and mind, as per Ayurveda, mind is situated in the heart. Então, pelo Ayurveda, né, a mente, ela está, a morada da mente é o coração. Mind has three qualities: sattva, rajas, and tamas. E a mente tem três qualidades, né? Sattva, rajas e tamas. Rajas and tamas are called as manodoshas. Rajas e tamas são chamados de manodoshas, né? Os doshas da mente. These doshas are equal to Rajo Bahulor Vayu. Means Rajas is predominant of Vayu. E aí, né, significa que Rajas, né, tem Vayu, né, ar predominante. And Rajas will also disturb the quality of Rakta. E Rajas, ele também vai perturbar, né, as qualidades de Rakta, né, do sangue. And Tamas is the quality of Kapha, which disturbs the Kapha. E Tamas é uma qualidade de Kapha, mas que também perturba Kapha. When Rajas and Tamas are affected from the point of view of mind, these two substances can vitiate the quality of blood and the quality of kapha, which can again affect the heart, as heart is made up of blood and kapha, which we saw in the presentation. E aí, então, ele fala que se há alguma questão, né, alguma desarmonia com Tamas e Rajas, isso por si só já perturba Rakta, né, já perturba o sangue e perturba também o Kapha. E conforme a gente viu, né, nos slides, tanto o sangue como o Rakta são os dois fatores, né, que compõem o coração. Né? Então, isso pode também causar problemas, né, cardíacos. The qualities of Rajas, dukkha bahulata, dukkha sorrow, bahulata, too much. The person will be always in a sorrow state. Em Rajas, sir? In Rajas. E aí ele fala que uma das características, né, de Rajas é a pessoa ficar sempre, né, num estado de tristeza, de pesar, de reclamação. Atanashilata, he always moves on. The Rajas person will never sit ideal. He will be always roaming. As not only physically, his mind also always moves on. It will be never stable. He cannot stick to one point for a longer period. It goes on moving, which indicates
the quality of rakta also been disturbed, which will not stay there for a particular second. It always moves on. E aí uma outra característica de Rajas é porque ele sempre se move, né? E sempre continua, ou seja, ele não é estável. E essa falta de estabilidade, ela se traduz também em questões, em problemas no sangue, né? And all the other qualities, many qualities are there. It takes time to explain, but most of the qualities of Rajas are aggressiveness, sorrow, angry, fear, many factors which aggravates in the body, the sympathetic system, which causes to more increased functions of the heart than normal. So naturally, when it has to function for a particular period, but due to these qualities, the heart starts functioning function of heart is been functioning than normally more time, which may get disturbed much earlier when these factors have been increasingly predominant, frequently they have been affected. Rajas is very dangerous one to the heart. E aí ele fala, né, que Rajas, né, é muito perigoso mesmo pro coração, porque tem várias características, na verdade, de Rajas, e ele falou que tomaria muito tempo, né, para ele explicar uma a uma, mas aí ele resumiu, né, em alguns sentimentos. Então, o medo, né, a angústia, a tristeza, né, a reclamação, a raiva, né, são vários sentimentos que estão relacionados com Rajas e que afetam, então, todo esse nosso sistema simpático, né? E esse sistema de reação e como a gente reage às coisas, reage à vida, e isso tudo tem impacto também no nosso corpo, especialmente na nossa saúde cardíaca. It is very difficult for me to explain each and every word. It takes lot of time because so deep it has to be explained to understand this concept. By one word has to be explained, lot of time will be required. And tamas, many gunas have been explained. When you look at those gunas, everything is helping for increasing the kapha dosha in the body. So naturally, kapha will be affected when tamas is more present in the mind state. So that leads to the heart diseases. So control your rajas and tamas, you can definitely devoid of heart diseases. Not only heart diseases, every organ will be happy when you are not having more rajas and tamas. But it doesn't mean that you should have more sattva also. More sattva also is very dangerous. They become mad. A person who is well intellectual person, they become mad sometimes. We don't know what he is doing also. But it should be in a limited manner only. All the three gunas has to be in a balanced state to have a healthy state of every part of our cell, as mind is connected not only with heart, every cell of our body is connected with mind. E aí ele fala, né, que cada um desses termos não tem uma palavra, como a gente já falou, né, a gente tem uma questão de terminologia, né, não tem uma palavra que a gente possa usar que vai expressar a completude desses termos, né, em sânscrito. E se ele fosse parar para explicar cada um desses termos, ele precisaria explicar em profundidade, né? Porque eles são realmente profundos e a gente não tem esse tempo aqui. Mas aí ele resumiu, né, com relação a tamas, por exemplo, se a pessoa tem características mais tamássicas, ele falou que isso está já diretamente, naturalmente, né, envolvido com o kapha. Então, se está envolvido com o kapha, pode ajudar a agravar ainda mais o kapha, que a gente já viu também leva a problemas cardíacos. Então ele falou que cuidar de rajas e cuidar de tamas é muito bom para a saúde cardíaca, e aí ele falou não só a saúde cardíaca como a saúde como um todo. E aí ele falou que também o sattva, né? As pessoas acham, né? Claro, a gente precisa buscar algo que é sátvico, né? Algo que é mais puro, mas ele falou que o sattva em excesso ele também é um problema. É também um distúrbio, né? Então ele falou que as pessoas que são altamente intelectuais, às vezes elas ficam loucas, né?
não dá para compreender o que uma pessoa dessa quer, ou quais são as intenções dela, enfim. Mas aí ele falou que a gente precisa usar as trigunas, né, entender as trigunas e usá-las de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, para a gente prolongar, então, a nossa saúde. Thank you so much, sir. Thank you. Any doubts? More doubts? No? Oh, I guess it's so far. Thank you so much, sir. Thank you very much. Yeah. And I have been watching Madam is drinking lot of juices, Yeah. water frequently. 2 hours. I had, till now I didn't have a drink of water Not a also. sip. Not even a sip. Mm. Talking like this for 2 hours, it's not easy. And thanks for patiently listening, madam, because it is very Thank tough you, job. sir. You have taken a very tough job, and to convey my words in a better way, I should appreciate you. Thank you very much, madam. And Thank you. the organizers, And thank you. and thank you for organizers also for giving me this opportunity to share few words, a small or a very few points which I know I could able to share with them. And I'm always there. If any doubts are there, please, they can ask me at any time. Dr. Rajendra can provide the email or contact number if you can ask him. Thank you very Okay, much. I Thank you one and all. sir. Namaste Thank to you. every audience. Thank you. Thank you, Ele thank you. agradece a todos, namastê a todos vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem mandar para a gente e a gente encaminha para ele. Okay. I think it's time we have we can wind up for the day. Thank you all for Okay, joining. sir. Next Saturday will be Dr. Ridria. We will announce it tomorrow to you. Ok. Thank you, thank you. Então, muito obrigada a todos. Hoje a gente passou um pouquinho, né, do horário. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem enviar as perguntas, né, então é movimentosoror@gmail.com. Podem mandar para nós, né, a gente vai ter o maior prazer em encaminhar, né, para eles as dúvidas. E no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez. E durante a semana a gente também vai enviar para vocês todas as informações, né, por e-mail. Tem um grupo também de WhatsApp. Então a gente mantém contato por lá. Às vezes eles acabam mudando um pouquinho a programação. Então a gente vai fazer e enviar todas essas atualizações para vocês. E aí eu particularmente gostaria, né, também de fazer só uma pequena observação. Eu sei que a maior parte de vocês que estão nos assistindo agora já conhecem, já estudam a Ayurveda, né, menos assim, mesmo que minimamente. E quando a gente fala então ali dos sabores, né, dos 6 raças, o doce, né, por exemplo, não é aquilo que a gente entende aqui no Ocidente como doce, né? Então todas essas características desses sabores, elas também precisam ser estudadas em profundidade, porque não é o mesmo entendimento que a gente tem aqui no Ocidente. Então só gostaria de dar fazer essa observação, porque especialmente, né, como a gente estava falando de patologias, né, essa informação ela precisa ser considerada também. E é isso, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito, muito obrigada e até sábado que vem.